Boa noite a todos. Estamos iniciando o primeiro episódio do podcast Cultura Empreendedora, certo? E ao vivo na Rádio Verde Amazônia e também pelo YouTube, tá? Aqui é onde a gente junta cultura e negócios e discorre sobre novas ideias, conversas enriquecedoras e também até dicas práticas aí pra gente ajudar você e ajudar a nós mesmos como um todo a ter sucesso no empreendedorismo e na caminhada aí. Então, e com tudo isso, ainda se diverte, né, Luanzeira? Ainda se diverte, coloca em pauta algumas novas ideias aí. E eu sou o Finerras Judá, conhecido também pelo codinome Fine, pseudônimo Fine. E nos meus trabalhos e produções, aqui ao meu lado está o Luan Aleixo, meu parceiro. Vai falar mais aí. É nóis, João Ferreira. Primeiro episódio hoje começa. Primeiro episódio, abertura. A abertura hoje, né? Inédito. Nosso convidado especialíssimo, que é o cara que tem a cara desse programa, né? Que o nosso foco principal é a cultura e o empreendedorismo. O nosso convidado junta isso muito bem. Mas antes de apresentar nosso primeiro convidado, eu vou falar um pouco sobre os nossos patrocinadores, que são quem fazem isso aqui acontecer. O primeiro de muitos, se Deus assim permitir. Prime Studio Hair é um salão de beleza completo. Você encontra qualquer serviço na área da beleza lá. Estética, sobrancelha, cabelo, selagem, qualquer tipo de procedimento estético, manicure, com alongamento em fibra, em gel. A gente trabalha com tudo que você precisa na área da beleza para deixar você mais bonita. CS Training, o Caleb Siloé é o nosso treinador e ele tem um estúdio. O estúdio hoje é a melhor maneira, na minha opinião sincera, assim, para quem quer começar uma atividade física, principalmente nessa área da musculação. A musculação, se você fizer ela de uma maneira errada, de uma maneira sem orientação, ela acaba te trazendo lesões. E algumas dessas lesões podem ser permanentes. E aí, mesmo que você pegue amor pelo esporte, passe o resto da vida fazendo, você vai sofrer o resto da vida com essas lesões. Então, antes de você pensar em começar uma atividade física, consulte um profissional da área. CS Training faz o seu treino, faz sua alimentação completinha, tá? Greco Records, gravador independente do meu parceiro Finerras aqui. Selo independente aí. Já tem alguns artistas aí na carta. E, para ser breve, outra coisa também importantíssima é SFI Chips, reprogramação da injeção eletrônica, o famoso Remap. Com o decorrer do programa a gente vai falando um pouco mais sobre os nossos patrocinadores. Agora eu vou apresentar o nosso convidado aqui, que está aqui à nossa frente, Flávio Silvestre. Como eu bem disse aqui, eu já falei para ele pessoalmente, em uma conversa antes dele vir para cá, eu falei, cara, sem demagogia alguma, sem puxa-saquismo, você é o cara da cultura e você é o cara também do empreendedorismo aqui. Exatamente. Aqui em Ariquemes. Você fez história, você revelou vários artistas aqui da região, você dá força pro movimento. E ele sinceramente me agradeceu e tal. Flávio da V8 com vocês agora. Ou como você prefere ser chamado? Flávio Silvestre, Flávio da V8. Eu gosto de Flávio da V8, tá? É o meu sobrenome, né? É a saga. Pessoal, obrigado. Eu queria, antes de começar, parabenizar vocês, desejar sorte, sucesso, que Deus abençoe muito o negócio de vocês. Muito obrigado. Aí. Eu tenho gostado muito sobre podcasts, sobre novas culturas que estão chegando, né? E o podcast é uma delas. Então vocês estão no caminho certo aí. É um negócio do futuro, do presente, mas já está aqui para a nossa região aqui é do futuro também, né? Então desejo sorte. Obrigado pelo convite. Estamos aqui para responder todas as perguntas, se possível, né? Oh, com certeza. E o Flávio que é o cara que une muito bem o nome do podcast, né? Tipo, as duas coisas cultura e empreendedorismo. Cultura e empreendedorismo. Une muito bem isso há vários anos, hein? Inclusive, era para a gente ter começado semana passada o programa. Por um contratempo, ele tinha um evento, né? Porque o cara vive disso. Então, ele tinha um evento, a gente aguardou para que fosse a estreia do nosso programa com ele, porque é bem importante justamente por causa desse ponto aí. Lembrando, de novo, sem puxa-saquismo aqui. Se você é daqui de Ariquemes, se você é jovem, você sabe quem que é. Tem história, sabe da história. Se você conhece o Flávio, você já ouviu esse nome, você sabe o que ele faz. Então, assim, Flávio, dentro desse aspecto de cultura regional, de cidade pequena,
Até conversamos um pouco sobre isso. Aqui na nossa região, infelizmente, quando a pessoa obtém êxito no trabalho ou em qualquer área da sua vida financeira, aqui falando assim no nosso linguajar mais jovem, já o Zé Povinho já começa a falar, cara, com certeza mexe com coisa errada aquele cara ali fez tal coisa. Mas nunca ninguém se questiona, como você bem coloca nas suas palavras, a arte de ser um empreendedor. Você mesmo falou isso para mim esses dias, eu achei genial. Mas assim, as pessoas não veem o nosso sofrimento, não veem a nossa luta no dia a dia, dor de cabeça, as noites sem dormir com preocupação. E no seu caso, você faz para o próximo. A festa é lógico que você curte, mas você faz para o próximo. Você não faz para você, para fortalecer seu ego. E eu imagino que você deve ficar bem chateado ao ver esse tipo de boato, esse tipo de coisa assim a seu respeito, que muita gente anda falando por aí injustamente. Então, na verdade, assim, eu gosto muito de ser empreendedor. Com relação à cultura, eu gosto também da ideia de vender cultura, porque quando a gente é mais jovem, e também às vezes até por uma certa inconsequência, também não se preocupar muito com os outros, né? A gente faz algumas coisas sem entender o que de fato é ser empreendedor, o que de fato é ser empresário, né? Nós temos uma responsabilidade social, né? E nós temos que cumpri-la. Óbvio que a gente, enquanto empreendedor, a gente trabalha para ganhar dinheiro, a menos que eu tenha uma entidade filantrópica, né? E fazer filantropia também é legal. Eu já fiz muita filantropia também, entendeu? Mas no meu negócio, desde quando eu abri para poder ganhar dinheiro. Eu já transitei em vários negócios, desde de jovem, desde criança, na verdade. Eu sempre, quando eu quis dinheiro para mim, eu saí em busca dele de forma muito honesta. Inclusive, eu cheguei a comentar contigo, às vezes eu saía, via uma roupa que eu queria comprar, um tênis que eu queria comprar, eu olhava o preço e aí eu tentava descobrir como é que eu ia comprar. Ou eu ia captar quintal, vender din-din, picolé, vender pão. Aqui no setor 5, no ano de 86, faz tempo pra cacete. Esses dias. Eu vendia pão na rua de madrugada, sabe? Acordava sem vender pão na rua, ou seja, desde criança eu já era empreendedor. E por que eu era empreendedor? Porque meus pais, apesar da simplicidade de serem pequenos, eles também eram empreendedores, né? Meu pai, quando veio do sul para cá, lá na linha C75 da 421, era a linha do garimpo, inclusive, ele tinha um pequeno comérciozinho, e naquele comércio ele vendia as coisas pro pessoal do sítio lá e tal. Obviamente, o ônibus parava, o pessoal ia lá para comer, depois veio pro setor 5, então eu cresci atrás de um balcão, eu cresci vendo meu pai e minha mãe vender, negociar, e também cresci comunicando com pessoas. E é legal isso. Tudo bem que trabalha, e eu digo uma coisa para vocês, o empreendedor, ele trabalha muito mais às vezes do que o empregado. O CLT, né? É óbvio que o empregado trabalha muito, e tem muito que trabalha muito mais do que o empreendedor, tem um contrabalanço aí, mas o empreendedor, para ele poder se firmar e começar, ele trabalha muito de verdade. E assim eram meus pais. Meus pais, eles acordavam todo dia, 6h30 da manhã, iam limpar o bar, varrer, preparar, e iam até a noite, acabava o movimento, eles iam abastecer o bar e tudo mais, e eu via aquilo lá. Mas qual que era a vantagem? Eles não dependiam de ficar respondendo ordem para ninguém, enfim, ganhavam dinheiro, conseguiram construir um pequeno patrimônio, e eu queria ser empreendedor também por conta do que eu via. E apesar de, graças a Deus, a gente ter dado certo, e eu sempre digo, eu queria ter o dinheiro que as pessoas pensam que eu tenho, ser bonito igual minha mãe pensa que eu sou, e pegar as mulheres que minha mulher pensa que eu pego. Tô brincando, com todo respeito, inclusive. Mas enfim, mas é isso mesmo, a gente precisa entender que para a gente poder ganhar dinheiro, e a gente merece ganhar dinheiro. Exato. Você abriu o seu empreendimento aqui agora, você merece ganhar dinheiro. Tomara que daqui a um dia chova patrocínio para você e você anda de carro conversível, caminhonete, é porque você está fazendo por isso, entendeu? Sim. E quando você fizer, talvez as pessoas não vão entender a sua história, que você tinha uma motoca, que você entregava pizza na rua, marmita, pizza, não sei o que, corria para lá e para cá, e aí o cara vai te apontar, porque o cara não te viu desde os 15, 16 anos trabalhando, entregando pizza, não sei o que, né? E assim foi comigo. Eu trabalhei muito minha vida inteira, muito. Se eu contar minha história, tem 3 dias para contar a história aqui, né? E aí quando deu muito certo, graças a Deus, que eu comprei um carro conversível e tal, porque eu mereço, porque era meu sonho, meu irmão, que deu de neguinho botando o dedo do meu lado assim, era incrível. Acontece muito. Eu mesmo, acho que você já ouviu, já ouvi. Eu já ouvi já. O Flávio, ele mexe com coisa errada. Não, o Flávio, ele faz isso. E, tipo, antes de conhecer, eu te conheci na época da PG Skate, eu e o Finerras já andamos muito de skate. A gente fez vários luais, vários eventos, assim. Sim. Inclusive, você até ajudou a gente em alguns eventos.
A Carla, que hoje é prefeita, não era prefeita na época, ajudou a gente. A gente foi na casa da Carla pegar uma tenda, porque a gente estava sem cobertura e ia chover. E ela, não, pega aqui. A gente foi, pegou a tenda, levou lá para a pista de skate e conseguimos realizar o evento de cultura. Pô, infelizmente já tem bastante tempo que a gente não faz nada lá na pista. Rapaz, eu sei que você anda de skate, eu já te vi, mas você anda ou você só faz foto? Não, aqui não é poser não, aqui que não, anda mas mesmo. Aí você me quebra, ele anda melhor que eu, Flávio. Ele anda bem melhor. Esse dia Um eu pouco tinha o mais Mason do salão ali também. O Mason andava de skate Mason anda de antigamente, skate né? também, Uma resenha e tal. Eu falei aí. Mas olha só, eu lembro de ter feito reuniões com vocês na pista de skate, inclusive, sentado na pista de skate, tratando da reforma e tudo mais. Exato. E você era secretário, né? Isso, eu era secretário de Cultura. E a Carla e o Alex, aproveitar e elogiar a Carla e o Alex, inclusive, eles têm olhos muito voltados para a cultura. Sim. Eles foram conosco tal, e atenderam o nosso pedido, que era uma demanda de vocês. E naquele tempo, eu não era próximo à Carla e do Alex. E aí eu aprendi a respeitar mais ainda do que eu já respeitava. É pela simplicidade lá, sentar, ouvir e tal, porque é uma demanda que se você olhar pelo lado populista do voto, não é uma demanda que atrai muito voto, mas foi pelo lado cultural. Causa uma diferença, né? Que causa uma diferença significativa pro voto. Né? Desculpa, Tiagão. E eles foram e são vítimas também, assim como você é vítima desse povo que fala da vida sem... Porra, olha a história de vida de ambos, né? O pai da Carla hoje, o seu Paulo, se eu não me engano, o cara de uma simplicidade, de uma humildade e caráter, pelo amor de Deus, e vai. E vai. A Carla também, muito acessível, muito educada sempre, então eu gosto muito deles, enfim. E aí, voltando ao assunto, e por outro lado, por mais que no começo até doía um pouquinho, eu ficava triste, chateado, mas hoje em dia as pessoas que nos conhecem de fato, as pessoas que importam nos conhecem, e aí se porventura outras pessoas continuarem falando, porque se falar vai falar besteira mesmo, não sabe nem o que vai falar, não tem problema não, eu sei que quando eu estou trabalhando, quando eu firme, minha vida é sazonal, é cheia de altos e baixos, eu fico rico, fico pobre, vou trabalhando e... Tenho metas e sei para onde eu estou indo. Eu sei para onde eu estou indo. Isso, exatamente. E quando você sabe para onde você está indo, quem não sabe só vai olhar e falar, ó, o caminho dele é aquele lá. Eles vão apontar, só dá para apontar depois de um tempo, né? Exatamente. Não é fácil, não. Flávio, você falou dos seus pais e tal. Eles são daqui de Rondônia mesmo ou eles vieram de outro... Não, meus pais são do sul do país, ambos nasceram no Rio Grande do Sul, minha mãe em Júlio de Castilha e meu pai em São Francisco de Paula. Depois foram morar em Santa Catarina, onde eu nasci, na região ali de Romelândia. E aí, com 4 anos de idade, a gente veio embora para Rondônia. E aí meu pai foi pro sítio, enfim, uma época de muito sofrimento, muita malária. Inclusive eu falei no outro podcast que eu dei entrevista. Depois da meia-noite, os meninos são foda. Eu tenho um plano de escrever um livro, até também em memória da minha mãe, que faleceu na Covid, né? Como que é o nome da mamãe? Eva Silvestre. O seu Raul já é mais conhecido. Isso. E aí, minha mãe também era muito conhecida na época. Não, enfim, mas por mim eu falo assim, perdão. O nome do livro seria O Bom Futuro, por causa da região do Bom Futuro, os desbravadores do fim do mundo. Porque na época aqui em Rondônia, as pessoas conheciam Rondônia como o fim do mundo. E quem veio para cá, no comecinho da década de 80 ali, finalzinho, na década de 70, o pessoal falava, tá indo morar no fim do mundo, Rondônia é o fim do mundo. Então Rondônia tinha essa fama de ser o fim do mundo, né? E tem muita história legal para ser contada, para dar uma romanceada num livro, digamos assim, contando a história desse povo aqui. E uma história bem legal, assim, uma história bem bacana. Eu não vou contar a história da minha família, óbvio, né? Seria muito limitado. Mas contar a história do povo que chegou primeiro aqui em Rondônia, que explorou as terras, que vieram... Os bravadores em geral. Isso, que vieram atrás das terras do INCRA, que depois foram pro garimpo. Todo esse sofrimento eu acho que vale a pena ser contado aí no livro aí. Com certeza. Muito legal. Eles começaram nesse ramo de venda de alimento, né? Que você falou, fazia pão, fazia leite, essas coisas. Era assim, meu pai, quando eles vieram, foram para a área rural, foram para o sítio mesmo, né? Plantar mandioca, café e etc. E meu pai tinha uma triadeira de milho e ele saía triar arroz. Ele trouxe a triadeira e tinha uma junta de boi, que era o Alegre e o Faceiro, os bois, né? E aí Alegre e o Faceiro, o nome dos bois da infância. Imagina a alegria dos bois puxando a triadeira. Imagina a alegria de puxar a triadeira, né? Aí, sabe o que é a triadeira de milho, né?
Talvez aquele negócio de plantar? Não, a triadeira é um equipamento relativamente grande, parece um carro que os bois ficavam puxando. Ele ia na milho, arroz, enfim, ele ia no sítio para a triadeira, aí as pessoas que colheram o milho, o arroz ou o feijão lá, decidem triar. Triar é você fazer a triagem, né? Separar. Então você pega o milho com espiga e tudo e bota dentro da triadeira, aí o motor lá fica batendo o milho, aí sai o sabugo para um lado, a palha para o outro e o milho prontinho para o outro lado. E assim para o arroz e para o feijão. E meu pai saía nos sítios triar o arroz, o milho, que seja para as pessoas. E eu acompanhava ele e tal. E eu tenho memórias de criança no sítio, com 4 anos de idade. Eu vim para cá com 8, na verdade, para a cidade. Então, de 4 a 8 anos, eu tenho memórias de criança no sítio, perto das triadeiras. Isso ali é bem legal. E então, meu pai já era empreendedor, né? Porque tinha um equipamento que ela alugava para as pessoas, ou quando não, tipo assim, você tem, imagina aí, 100 sacos de milho para triar, eu trio para você me dá 10. Então ele vivia disso também. Até que decidiu montar um bar na beira da estrada. Como exemplo, podemos usar hoje, numa proporção muito maior, obviamente, a fazendinha, como se fosse a fazendinha, entendeu? Só que o negócio dele é um boteco mesmo. E aí as pessoas iam lá, paravam o ônibus, que ia pro garimpo, tazinhas, né? Quando o ônibus parava, as pessoas desciam para poder comer pão com mortadela, comer ovo, aqueles ovos nos botecos. Boteco típico de beira de estrada ali, que a galera para no meio da viagem para comer. Aqueles ovos que é ovo em conserva, linguiça frita, essas coisas aí, né? Sim. E comprar fumo, sabiá, essa força, essas coisas todas. E aí, dessa época, decidiu ir para a cidade, para o setor 5, 1986, novembro, inclusive. E aí veio para o setor 5 e aí montou aqui onde é hoje a Império Petiscaria, que era o Bar Silvestre antigamente, bem antigamente. E aí montou o Bar Silvestre e ele foi construindo a história, a vida, e aí a gente foi formando nossa concepção cultural e moral toda ao redor do setor 5 ali, graças a Deus, que é um bairro que a gente ama, uma cidade que a gente ama bastante. Seus pais são pioneiros aqui da cidade, pode se considerar assim, né? Ah, sim, sem dúvida. Porque eles fazem, qualquer lugar que você for, se eu falar do seu Raul, acredito que da dona Eva, né? Isso é. Eva também. Eu não conhecia muito a dona Eva, eu sempre ouvi falar mais do seu Raul. Mas talvez pelos interesses, não sei. Mas. Fechou? A gente vai tomar uma aguinha agora, gente. E já estamos voltando aí para conversar um pouquinho mais com o Flávio. Retornamos aqui com o podcast Cultura Empreendedora. E agora eu queria perguntar aqui pro Flávio. Cara, eu trabalhei contigo há alguns anos, né? Acho que foi de 2018 ou 2017 ali. Aí eu já vi que era, pra mim que tava começando a ser DJ e tal, nesse projeto, eu já vi que era uma estrutura gigante. Então são quantos anos aí, Flávio, só de balada? Rapaz, nós temos 17 anos de balada. A gente começou em 2006, né? A gente começou, inclusive, como um negócio secundário, a V8, e foi dando certo, né? Então já estamos há 17 anos aí, nos reinventando todo dia, 17 anos, né? E assim, é o que eu tinha começado. Seus pais começaram nessa área de comércio, né? Isso. Que a galera fala assim, comercial ou sei lá o quê. Isso. E aí depois foi pro bar e tal. Da onde que você desviou assim e falou, não, vou fazer evento e vou fazer festa pro povo ficar louco? Cara, foi assim, ó. Quando eu comecei, eu vou primeiro contar uma história anterior, se me permitir, vou chegar lá. Nós temos bastante tempo, né? Tá em casa, você pode ficar tranquilo. Aqui é um bate-papo, né? Aqui é pra você contar a sua história mesmo. Aí eu vou começar lá atrás e vou chegar na sua história. Sim, fechou, beleza. Quando eu estava jovem já, né? Aqui em Ariquemes, eu tinha terminado o 2º grau. E aí eu estava sem estudar, tinha parado e tal, tinha os empregos, depois fiquei parado um tempo. E aí um amigo meu, que por sinal mora no céu hoje, o Silvano Luiz Abreu, ele um dos caras mais inteligentes que eu conheci na vida, assim, o cara fantástico, pessoa muito do bem, o cara um ser humano acima da média. Ele ganhou uma bolsa para estudar em Costa Rica, na ERT, que é a melhor faculdade de agronomia do país, do mundo, né? E foi para Costa Rica estudar, e quando ele voltou para cá formado já, ele decidiu que ia fazer mestrado em Santa Maria, Rio Grande do Sul. E ele era muito meu amigo. Ele e o irmão dele, o Kleber, fazia parte dos meus melhores amigos, assim, de 4, 5 melhores amigos, né? E me convidou para ir junto. Eu falei, você tá parado aí, cara, fazendo nada e tal, tá na hora de dar um passo a mais, vamos embora estudar. Eu nunca tinha pensado em estudar, assim, meu negócio era trabalhar. Aí eu falei, eu vou estudar. Aí falei com meu pai, na época do comércio do setor 5, pequeno ainda e simples, né? E minha mãe, que eu queria ir embora estudar para saber se eles me ajudariam. E eles não tinham condição. Eles falavam, a gente não tem condição, eles não tinham condição mesmo, né? De pagar uma faculdade, pagar uma morada fora, assim, né? Aí eu falei, eu vou assim mesmo. Aí arrumei uma carona de caminhão,
com o senhor chamado Cláudio, Pena Preta, Caramba. que também mora no céu. Rapaz, eu acho que o pessoal tudo Amém. morrendo. É assim mesmo, dinossauro, no bom sentido, né? E aí eu arrumei um carona de caminhão e fui pro Rio Grande do Sul de caminhão, de carona. Inclusive, dormi 2 noites embaixo do caminhão, naquela redinha que você pendura de um lado do outro. Nossa, imagina, quase não tinha mosquito na época. Aí cheguei lá no Sul e tal, eu cheguei no final do domingo, quando foi na segunda-feira eu já acordei e falei, como é que eu vou ganhar dinheiro, né? Poder... Desculpa, como que era o nome da instituição que você foi estudar? Santa Maria era a cidade, né? A cidade de Santa Maria, que é no Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Isso, E aí, quando eu fui, eu não cheguei estudando já, eu cheguei pra estudar, né? E aí eu falei, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso trabalhar, né? O que eu faço pra ganhar dinheiro aqui? Aí na segunda-feira eu já comecei a martelar minha cabeça aqui, né? Óbvio que eu não vou querer trabalhar de empregado. Aí eu... Empreendedor, dei né? uma volta e tal, falei, vou vender polpa de cupuaçu. Não tinha lá polpa de cupuaçu. Aí o meu pai comprava pra mim aqui e mandava pra mim lá. Pagava R$3 aqui, ia congelado embaixo de caminhão, inclusive, chegava lá descongelando. Aí eu botava nos pacotinhos certinho e saía vender. Comprava 3, vendia 10 lá. Opa, já dá um lucrinho bom, né? Então não precisava vender muito, o lucro era bem razoável, né? Sim. Até que o Silvano me convenceu a fazer um vestibular para comércio exterior. E aí, quando eu fui fazer o vestibular, passei no vestibular, no primeiro vestibular que eu fiz. E aí no primeira semana de aula, eu fiz 400 potinhos de mousse de cupuaçu. Eu peguei receita da internet, que eu com minha mãe, e fiz os potinhos de mousse. E na faculdade eu fui dar mousse de graça pra galera. Tipo assim, pra galera provar, né? Rapaz, o pessoal provava e já voltava querendo. Falou, como é que isso aqui? Você que vende? Falei, não, vendo a polpa e deu a receita. Meu irmão explodiu de vender, não tinha pra quem queria. Não tinha pra ninguém. E, pô, negócio gostoso, né? Rapaz, eu paguei minha faculdade inteirinha, pelo menos enquanto eu estive lá, vendendo polpa de cupuaçu. Empreendendo. E meu apelido lá, inclusive, era Cupu. Quantos anos isso na época você tinha? Rapaz, agora eu não vou lembrar não, era 21, talvez, 2 anos, 21 anos. 20 anos, sei. Já começou a empreender seriamente muito cedo, né? Eu vou até filmar eu dando essa entrevista aqui, que eu vou postar no grupo da faculdade que eu fazia lá. Aqui, ó. Então filma aí. Nós já vamos... Inclusive, lá em Santa Maria, na faculdade chamada FAMES, eu vendia... eu fiz os potinhos de mousse, né? E aí eu vendia polpa de cupuaçu na faculdade, com a caixinha de isopor do lado, inclusive. O pessoal depois vai poder... lembrar do colega Cupu de vocês? E aí, meu apelido... Eu vou filmar aqui, ó. Fica à vontade, tá em casa. E aí, lá em Santa Maria, na faculdade onde eu estudava, né? Eu vendia polpa de cupuaçu com a caixinha de isopor do lado e meu apelido era Cupu. O pessoal da Santa Maria, que eu mandei esse vídeo pra eles, me chamavam de Cupu, uma abreviação de cupuaçu. E aí, cara, eu consegui um trânsito bom. E é tão legal, e o pessoal da faculdade foi tão legal comigo, e eles vendo eu trabalhar. Quando você é um cara que eu admiro, Aleixo, eu vou me restringir ele porque eu conheço mais de perto. Sim, beleza. Porque eu acho bacana o cara que trabalha, que não tem preconceito com o trabalho, entendeu? De ser motoboy, ser não sei o quê. Tem gente que tem isso mesmo, né? Porra, mano, eu trabalho de motoboy não. Porra, mano, garçom, que é os trabalhos que são... que sempre precisa, né? E é o inicial, pô. Você não tem experiência, não tem como você chegar de gerente num lugar. Exatamente. E aí, cara, eu fui me destacando tanto na faculdade que eu era amigo de todo mundo da faculdade, todos os cursos. E teve um dia que a diretora da faculdade, a reitora, né, bateu na porta da minha sala e falou: Flávio Silvestre, essa doida comigo, né? Me chamou e falou: a faculdade está te oferecendo meia bolsa de estudo. A faculdade está te oferecendo. Eu nunca pedi nada, nunca, né? Então eles viram o meu esforço, minha luta, a minha simplicidade de trabalhar ali para poder me manter. E isso foi legal demais para mim, entendeu? E motivador. E quando eu decidi vir embora, e vim embora também para minha família, assim, de saudade e tal. Eu fiquei lá, acho que 2, 3 anos e foi legal ter ficado. Concluiu a faculdade, não? Aí, quando eu decidi ir embora, ela me procurou e falou: não esqueça que você é uma pessoa notável. Eu nunca esqueci dessa palavra. Não esqueça que você é uma pessoa notável. E é legal isso. Tipo assim, numa faculdade, no Rio Grande do Sul, uma cidade importante, uma cidade universitária, você ter essa visibilidade de uma pessoa que é a dona da faculdade, o pessoal que coordena, né? Não, eu não terminei lá, eu terminei aqui. Eu vim, porque teve um tempo que eu vim de férias pra cá e eu fiz um contato e eu consegui um emprego no Banco HSBC. E aí também por isso eu vim embora, entendeu? E já estava meio que garantido, diferente de quando você foi para lá, né? Quando você foi para lá era o contrário. E aí o que aconteceu? Aí eu vim para trabalhar no HSBC e eu trabalhava no HSBC e todo dia saía do HSBC, ia lá para Borracharia Paulista, pegava um ônibus 16 horas, ia lá para Ji-Paraná estudar
Fazia faculdade lá, pegava o ônibus de volta, chegava em casa 1h, todo santo dia, para poder... Qual curso que você Para fazia? poder hoje as pessoas acharem que eu sou traficante. Traficante, Puta que pariu. Mas qual curso que você fez lá em Jipa? Eu terminei Igual- administração. um né? pouco antes de vir. administração. Isso é. Um pouco antes da gente vir, eu tinha passado ali, né? Na barbearia, um colega falou, pô, mas vai ser ele o primeiro, cara. Eu falei, pô, o cara tal, não sei o que. Eu falei, vai ser, cara. Pô, mas a história a gente meio que já sabe. Eu falei, qual que é, então? Aí volta naquela história que todo mundo conhece. Eu falei, não, pô, ouve lá o podcast, você vai ver a história do cara. A história nós já sabe. Não, então deixa ele falar, já que você Então sabe. deixa, bora ouvir ele falando. Então assiste lá o podcast, você vai ver a história dele lá. Mas é legal isso. E aí, cara, nessa história de ir e voltar todo dia e tal, e só um parênteses, e eu vou chegar agora, você me perguntou aqui. Aí, frente à faculdade, que eu fazia tanto no Rio Grande do Sul quanto no Paraná, sempre em frente à faculdade tem um boteco. Sempre em frente à faculdade tem um boteco, igual tem aqui na FAEMA, em frente Claro, tem um boteco, né? claro. E eu tinha na cabeça, um dia eu montar um boteco em frente à faculdade, né? Porque é mais light, mais legalzinho e tal. E aí mesmo no HSBC, aí eu me formei, eu saí do HSBC e montei uma empresa de assessoria e consultoria, que era Instituto Elite de Gestão Empresarial. Me dava curso de treinamento, cara padronizado, perninha, gravatinha e tal, né? Cabelinho na régua, pá. E aí, mas minha cabeça de botequeiro, pô, sou filho de botequeiro, né, Pô, cara? né? E aí eu tinha o prédio da V8, onde é o prédio da V8, eu tinha ele que em 1900 e bolinha, eu tinha trocado ele num carro velho que eu tinha comprado um carro batido, reformado o carro e tal, e troquei onde é o prédio da V8 num carro, né? E tava ali o prédio da V8. E a FIAR na época bombava, não sei se você lembra que a FIAR era uma faculdade também, né? Já foi. Aí eu vou montar o boteco em frente à FIAR. Aí pesquisei os nomes certinho, qual que poderia ser, já com o know-how que eu tinha da administração, né? Abri o negócio pesquisando o nome, pesquisando o mercado, aquela coisa que é importante para quem vai empreender, né? E aí tinha alguns possíveis nomes e um ex-cunhado meu, japonês, falou, Flávio, por que você não coloca V8? Que era para ser uma cachaçaria, né? Na época a cachaçaria estava muito em alta. Foi por que V8? Foi porque você atinge o jovem gosta de carro, né? Atinge o velho gosta do V8, e o V8 bebe muito. Então a mensagem sobre o mar é legal. E tem outra coisa legal para quem vai empreender também. Qualquer nome que você associa número com letra, ele tem potencial de destacar, porque ele é, tipo, só um exemplo, vou fazer propaganda do meu concorrente agora. Caso 85, fácil, né? Fácil. Fácil, né? Fácil. V8, né? Então são nomes Mas eu fáceis, né? costumo falar assim... E pra não- identidade visual do seu negócio também fica Sim, muito mais mas eu vou falar interessante você assim, não- construir. Desculpa, Tiagão. Ô, Finerras. Não, o que acontece, Flávio, é que você não tem concorrente. Ele também não. Cada um sim, faz sim, um rolê. sim, sim. É igual você falou, esses dias eu vi você falando sobre artistas regionais e artistas de fora. E como eles estão mais agora, é tipo a gente aqui no podcast. Pô. A gente vai fazer o máximo que a gente conseguir dentro da... Como o Cortella disse, fazer o máximo que a gente pode fazer dentro das condições que a gente tem hoje. Então, não é seu concorrente não, pô. Não encara dessa forma, não. Não, Apesar de que, meio que assim, vou te falar, a maioria da juventude aqui, que eu conheço, que eu convivo, vai nas duas. Eu sei. Olha eu sei. as duas. Não, quando eu falei concorrente, foi no bom sentido até. Não, porque sim, no bom isso sentido, até claro. porque assim, eu transito muito bem com todos. Com o Manuel, todos. o Raidi e tal, assim, sem estresse nenhum, graças a Deus. E aí, nesse contexto, eu falei, vou abrir o boteco, e abriu e deu muito certo. E deu muito certo. Tanto é que era para ser um negócio secundário, porque eu tinha meu negócio lá, que era gestão empresarial, tinha o escritório de contabilidade, aquela coisa padronizada. Ele era legalzinho, e hoje, talvez, seja mais viável e mais estável do que o tal do boteco. O boteco ficou muito estável, né? Sim. Por outro lado, eu vivo muito bem há 16 anos. Eu tenho liberdade, eu faço meu tempo. Óbvio que tem tem um trampo pesado também. Tem pegada que é pegada bruta. Quem já me viu trabalhar e quem me acompanha sabe que quando eu vou trabalhar, eu trabalho muito, inclusive. Se precisar ficar 3 noites sem dormir, eu fico. Lá principalmente na camarote de 8 APA, ninguém já viu com um saco de ouro nas costas, de 50 quilos para cima e para baixo, e subir de escada, desce escada. Quando precisar, eu faço, entendeu? Só que aí o tempo vai passando, você vai te organizando melhor, você vai gerenciando melhor, você vai agregando pessoas que te ajudam, porque o negócio começa a crescer, senão você não pode né, carregar cara? nas costas A sozinho, né? experiência traz isso. Então está dado a sua resposta, e a sua resposta é com relação ao boteco, né? Foi aí que eu desviei, né? Saí daquela coisa burocrata e tal, para virar baladeiro. É aquela localização da V8 ali inicial. Você contou aí meio brevemente, mas conta mais detalhado pra gente. Não, foi assim. Como ó. é que foi que você conseguiu o terreno? Como é que foi que você ficou com o terreno parado um tempo? legal. Não? Como é que foi? Foi assim, ó, a V8, meu pai tinha um bar, bem próximo ali, né? E aí tinha um cara que passava todo dia com um carro batido, um Logos batido, trazia toda a massa. Logos? Logos, é. Que carro que é esse? Não, vamos... Vem, Léo. Coloca um Logos aí na TV aí pra nós. Vamos voltar primeiro, então, antes.
E aí, teve um tempo, inclusive antes de eu ir embora estudar, eu trabalhava de cobrador da Farmácia Nova, que é do Douglas, do Cici, fala de Cici, e eu recebia R$140 por mês. Desses 140, eu gastava 40 e guardava 100. Né? Então, vamos imaginar que isso fosse um salário mínimo, né? Porque ninguém podia... Né? E aí, então, como se eu gastasse 200 e guardasse 1.000 aí, né? 1.000, exatamente. Os meus amigos, tudo batia de nada. Olha lá o Logos. O Logos parece um maré, né? É esse aí. Esse o Logos é tipo um maré. O meu era cinza. 2.0? Esse aqui, assim, ó, 1.8. 1.8. Nave. E aí, cara, meus amigos tudo às vezes compravam tênis da Nike, Puma, não sei o que, assim, a gente era pobre, sim, mas a molecada jovem queria comprar, né? Queria dar uma marca, né? E eu batia de chinesinho, moleque. De chinesinho, de verdade mesmo, assim. Todo mundo tênisinho bom e chinesinho, porque eu sabia o que eu queria. Porque eu sempre sei o que eu quero. E aí, meu irmão, teve um dia que chegou o Tião de Boia, que hoje é um dos caras da APA aí, por sinal eu gosto muito demais do Tião de Boia, da família dele. O Tião de Boia chegou e falou: Gauchinho, troca um cheque pra mim. Eu falei: quanto? Foi R$2.000. Eu fui: troco. Ele falou: tá com dinheiro, hein, Gauchinho? Eu falei: não, que eu tô guardando pra comprar uma moto. E eu guardava dinheiro embaixo do colchão. É sério? A época... Aí falou: rapaz, sério, que moto você quer? Eu falei: não sei, eu quero uma moto, não sei o que, não sei o que. Eu falei: tem uma pra te vender, que eu comprei pro meu peão caiu de moto, bebeu, não sei o que, eu não vou tirar a moto dele. Eu falei: quanto você quer? Ele falou: 2.400. Eu falei: não, só tenho 2. Ele falou: me dá os 2, depois você paga os 400. Que moto que era uma essa? Titanzinha 96, talvez. Se eu te falar que a minha primeira moto foi uma Titan 96 e eu tenho uma Titan 96 até hoje. A minha era aquela cinza escura, chumbo. Chumbo. Eu tive uma roxa e uma vermelha. Eu tenho até hoje a vermelha. E aí, rapaz, eu comprei a motinha de boia à noite. Fui buscar à noite a moto dele. Fui na casa dele, todo torto, que eu tinha caído, né? Arrumei a moto e tal. E fiquei um tempão com a moto arrumadinha e tal. Aí, um dia, o cara falou: ah, você quer comprar esse carro? Eu falei: você quer quanto? Ele falou: eu quero 6 mil. Falei: rapaz, eu tenho interesse, não sei o que, mas só tem a moto. Ele falou: quanto você quer na moto? Eu falei: 3 mil. Ele falou: pega a moto, depois você paga o resto. Comprou por 2 a moto. Negociou num carro a moto no valor de 3. E aí eu reformei o Logos, arrumei a traseira do Logos certinho e tal. E óbvio que eu tava pagando depois da parcela do Logos, claro, né? Claro. Aí troquei. Aí um dia eu tô lavando o meu carro lá no fundo de casa, moleque fica lavando a roda de carro e tal. Sim. Aí chegou um amigo meu, né? Ele falou: Flávio, aquele terreno da esquina ali e tal, você não tem interesse em comprar ele, não? Eu falei: ah, cara, você quer quanto? Eu falei: eu quero 11 mil. Eu fui, eu dou logo dele. Tudo que eu tenho. Tudo que eu tenho. Ele falou: no sábado à tarde, eu juro por Deus. Ele falou: sério? Eu falei: sério? Ele falou: eu fecho contigo. Aí eu falei: beleza. Aí eu dei logo no terreno da esquina. Você tinha quantos anos? Isso eu tinha 18 anos. 18? Imagina, um moleque de 18 anos. Pô, negócio. Ele não ia querer comprar um terreno, ele ia querer andar de Logos. É como se hoje fosse um Corolla, talvez, porque ele era o carro. Sim, 1.8 sedã. Isso de luxo. Enfim. Aí, cara, eu peguei o terreno da V8 e, cara, e deixei ali. E depois eu nem lembro, acho que eu montei uma oficina mecânica e não deu certo. E depois eu aluguei e aí depois eu fui embora. Só que nessa história toda, quando eu vendi meus negócios e tal, eu fiquei recebendo parcelado uma moto também. Eu tinha arrumado uma motoquinha e vendi parcelado. Que também, quando eu fui embora para Santa Maria, foi o que eu pensei. Falei: cara, por mais que eu não consiga trabalhar... Pelo menos a parcelinha da moto. Pelo menos para comer eu vou segura comer. Ali é o que eu queria, garantido. Na verdade, né? Uhum. E aí foi que eu fui construindo esse negócio. Então, o terreno da V8, quando eu voltei embora, já estava comprado, que eu troquei na moto, que depois por Logos, enfim, e surgiu esse terreno da V8 aí. E, cara, foi muito legal eu ter construído minha vida assim, porque eu sempre converso, inclusive minha esposa tem um filho de 8 anos e converso, eu falo para os pais assim, eu queria que os pais soubessem disso, não deem tudo para os seus filhos. Talvez até meu pai, na época, tivesse condição, se ele quisesse muito me ajudar, né? Até me ajudou, inclusive, muito, minha mãe e meu pai me ajudaram bastante. Só que eles fizeram eu ir buscar, fizeram eu correr atrás, eles não me davam nada, assim, eles queriam que eu comprasse. Se você deve muito vida mole, você fala: não, papai e a mamãe tá aqui, é seu porto seguro. Aí a pessoa, o ser humano, é normal relaxar, é normal quando acontecer a primeira... Oi? Ah, tá. Vamos tomar uma aguinha aqui que a gente tá se alongando. Então voltamos com mais um bloco. Estamos dentro já, Léo? Já? Voltamos com mais um bloco aí. Com o Flávio da V8. Esse cara aí, um grande empreendedor que explica bem a nossa ideia do nosso podcast aqui. Beleza? E Flávio, queria saber assim, culturalmente, perguntando para você culturalmente,
como que você vê assim a cena da cultura do nosso município, né? E o que você acha que tem pra gente melhorar ainda e qual o apoio que a gente tem pra melhorar? Você citou o Alex, né? O Alex e a Carla, eu acho que eles são, assim, pelo que eu vi, né, na nossa experiência, né, não, com esporte e organização das coisas independentes lá, eles são que dão mais apoio na questão de cultura e esporte, né? Exatamente. Como é que você vê hoje em dia, assim, a nossa cena cultural? Fala um pouco pra gente aí. Então, na verdade, assim, primeiro a gente tem que entender que o Brasil ele passa por uma mudança cultural muito radical, muito forte, né? E a gente vai perdendo raízes. E esse novo modelo de cultura que está se apresentando, que também é cultura, apesar de gerar preconceito, tem que ser compreendido porque Sim, faz parte, concordo. Faz parte de um movimento, né? Eu preciso elogiar, e tenho dito já abertamente, eu tenho percebido em Ariquemes nos últimos tempos, e eu não tenho nenhum tipo de orgulho, nem de orgulho não sei qual termo usar, mas quando eu fui secretário de Cultura, Esporte e Turismo, eu ficava feliz pra caramba porque eu estava fazendo algo bem legal, e eu ficava, pô, que legal que eu tô conseguindo fazer isso, e eu sou muito bom nisso. E hoje eu percebo que a cultura e o esporte de Ariquemes estão muito melhores do que estavam quando estavam comigo. Muito melhor. Talvez porque tenha mais investimento, ou talvez porque quem esteja lá também sabe fazer muito bem e melhor que eu, e eu preciso reconhecer isso. É importante reconhecer isso. Sim. Então hoje eu percebo, e eu tenho que elogiar, sei que um é o Júnior, que é o apelido dele é Negão, meu amigo pessoal, inclusive. A secretária, não vou lembrar o nome dela agora, também me perdoa, inclusive, não vou lembrar o nome dela. Mas eu sei que tem um investimento na área de esporte e cultura muito maior hoje do que no passado. Não era má vontade, inclusive o Thiago Flores é um cara excepcional, um excelente deputado federal, está fazendo uma grande gestão. Eu admiro o trabalho do Thiago enquanto prefeito e hoje enquanto deputado. Só que na época não tinha tanto recurso e a lei não obrigava também a fazer esses investimentos. Tem umas leis que foram criadas, inclusive por um movimento da Casa da Cultura aqui de Ariquemes aqui. Isso inclui André Ribeiro, inclui o Coelho, inclui muita gente aí que fez esse movimento. E com isso meio que obrigou o poder público a cumprir o papel dele, o que é legal também. Então hoje eu percebo que há um investimento maior na cultura e que é uma mudança assim. No que se refere à cultura, no sentido de obrigação do poder público e o poder público instituir, está sendo muito bem feito, na minha opinião. Óbvio que nós, você e o pessoal da rádio, nós também temos nossas obrigações de promoção de cultura. Eu, enquanto empresário no meu segmento, você no seu segmento que você entrou agora, inclusive também com a de bandeira, com a bandeira do skate, com a cena do skate, né? E você também, que também é cultura e também é esporte, né? Então, cada um com a sua cena. A diferença, e não me interprete mal, até porque eu vendo essa ideia também, digamos assim. A diferença é que dentro de cada cena, inclusive da minha cena, que é balada, existem pessoas que não são totalmente íntegras no sentido de serem limpos no sentido de só viver a cultura ou só esporte, entendeu? Sim. Então, em alguns meios, tem a droga, tem a maconha, tem não sei o quê. Sim. Isso é o que é ruim para nós e para vocês, porque essa é a parte ruim. De resto, eu penso que a Ariquemes evoluiu muito. Está evoluindo e nós, enquanto empresários, também estamos evoluindo. Vou pegar como exemplo. E agora vou tocar num ponto bem polêmico. Outro dia eu ia trazer a Pipoquinha para Ariquemes. A Pipoquinha, ela é uma cantora, né? Um MC de funk. Bem polêmica e bem pesado. Eu não compro. Eu, Flávio Silvestre, não compro. Para me ouvir. No meu carro não toca ela. No meu carro eu ouço MPB, pop rock, eu gosto disso. Só que eu sou velho. Pensando na forma empreendedora, seria um... Continua aí, seria um bom investimento no caso, trazer quando eu comprei com investimento, por quê? Porque o jovem compra. Sim, está em alta. É entretenimento, mas também é cultura. É uma cultura difícil de engolir, mas é uma cultura que tem que ser respeitada. E sabe o que eu acho que aconteceu? Na verdade, assim, eu acho que você só deu, no seu caso, você só deu um pouco de azar. Porque se demora uns diazinhos a mais... Você cancelou o show dela, faltando quanto tempo pra ser o show? Não, o show vai acontecer aqui. Vai acontecer? Quem vai fazer não sou eu. Achei que tinha... Eu abri mão do show, eu realmente cancelei o show. No caso, você tinha contratado e cancelou. Eu tinha contrato e tinha algumas datas pro estado, e uma das datas disponíveis era dia 7 de julho.
Dia 7 de julho, certo. É. E aí, mas eu abri mão por 2 ou 3 motivos. Primeiro, quando eu comprei, aquelas cenas de sexo explícito no palco não tinha. E não tinha mesmo. Sim. Depois veio a cena de sexo explícito. Eu tenho alguns empreendimentos que eu poderia fazer, mas mesmo que eu fizesse, ia ficar repercutindo muito negativo para mim. Claro. Por mais que seja só para maiores, que seja ambiente fechado. Imagina lá no Marina Pôr do Sol, por exemplo, fazer um show, o cara vai lá e filma e solta no Marina Pôr do Sol. Tá lá no Que é um ambiente local. familiar. Ambiente familiar, Né? exatamente. Ou então faço no Camarote V8 ou no Vaca Louca, que é um ambiente legal, e só que ela é terceirizado, aí envolve a pessoa da APA, que são pessoas mais tradicionais. E aí ia ficar ruim pra mim, entendeu? E também, obviamente, porque pela aquela ação de falar mal dos professores. Ela atingiu uma classe muito importante, né? Que são os professores. E também por isso eu cancelei. Então, sendo depois ou antes, eu cancelaria de qualquer modo, porque realmente eu acho que ela exagerou. Por causa da postura dela. A postura dela. Certo. Eu não vou dizer quem vai fazer, mas vai ter aquele campus. E Legal. eu, particularmente, apesar de não fazer, eu entendo o empresário. Porque as pessoas estão ansiosas para poder comprar o show dela. É o entretenimento que está em evidência, né? Isso, Aí é. já não é... Não, e ela é inteligentíssima. Porque E aí, é justamente essa polêmica que você, que é de família e que tem esses princípios rejeita, vamos Isso. falar assim, tem uma pá de gente que paga pau, ela tá na mídia. Eu ia Negativa falar- ou positivamente, ela tá. Esses dias eu estava atrás do carro do caminhão Furacão aqui, onde tem aqueles Carreta Furacão, aham. Carreta Furacão, e aí estava cheio de criança, e o pessoal dançando, e a música que estava tocando é aquela... Pode falar a palavra? Não? Pode. Aquela Pode. puta mexicana lá Aham, puta rala, exato. puta mexicana. Juro por Deus. Eu juro por Deus. Exatamente. Eu comentei com a Evelyn, cara, olha que loucura isso. Os caras têm preconceito com o Flávio, que vai vender um negócio para adultos, porque o linguajar ele é vulgar, vulgar. exatamente. Mas aí tá E o show para criança acontecendo com o mesmo... um caminhão na rua cheio de criança, com som aberto ao público, porque é um som pesado aberto ao público, e todo tocando mundo. essa música e Com a mesma ninguém fala linguagem. nada, velho. Ou seja, e é uma cultura que já existe, não tem como lutar contra isso. Exato. O Anthony, que é o filho da Evelyn, cara, eu fico às vezes ouvindo ele cantar. Esse dia eu tava no carro, ele toma tapa, toma. Que música é essa, maluco? 8 anos. 8 anos, a mãe dele, a raiz dele todinha é evangélica e tal, em casa a gente não ouve funk, no carro não ouço funk. Nos videozinhos de YouTube. E aí eu comecei a me ligar, porque os vídeos que assiste de criança de YouTube, a grande maioria, e que ensina os videogames, que eu esqueci o nome agora, a grande maioria toca funk com música de fundo, velho. Sim. E funk sim. pesado e ninguém Funk fala pesadão. nada. Ou seja, é uma cultura que já foi introduzida, Já entendeu? tá lá. Então, Exatamente. essa questão cultural, ela tem 2 viés, né? Eu, na minha cabeça de velho e chato e antigo e ultrapassado, eu gosto de música de MPB, eu sou fã da cultura gaúcha, meu pai tem a raiz gaúcha, a cultura gaúcha, eu sei poesia gaúcha, eu gosto da cultura, eu gosto eu gosto de participar, já fui em Semana Farroupilha, fui daqui lá em Semana Farroupilha, isso, já fui em Semana Farroupilha, eu acho bonito. É legal. Lá sim é uma cultura legal, entendeu? A cultura, né, cara? Ou a cultura baiana, por exemplo, é Sim. legal também. Cultura brasileira raiz. Isso. Mas existe uma nova cultura, e é cultura que a gente precisa aceitar, entendeu? Não é o que a gente gostaria, mas é o que é. E quanto a dentro da balada? Você vê mudando muito? Porque assim, você sempre tocou de tudo. Inclusive, o nosso próximo convidado, já vou dar um spoiler aqui, que o nosso próximo convidado foi revelado pelo Flávio também. Não revelado, né? Mas vamos dizer que grande parte do sucesso dele e depois tudo que aconteceu foi por conta do Flávio, que ele tocou muito. Ele é uma dupla que tocou muito. Jorge Kevin tocou muito lá. Então, tipo assim, o nosso próximo convidado é o Kevin Sieb, vai vir conversar com a gente na próxima quinta-feira. Então, mas você vê que, no seu ponto de vista, você acha que mudou muito? Assim, antes era mais sertanejo e agora tá indo mais pro funk. Você vê que ainda tem espaço para dupla sertaneja dentro da balada ou agora já tá ficando mais para DJ, para MC? Tem espaço, sim. Teve um tempo, eu não vou lembrar quanto tempo faz, que tinha um estudo que mostrava que 90% da música consumida no Brasil era sertanejo. 90%. Sim. Você que é da rádio talvez saiba disso, né? Hoje mudou. Hoje a música consumida no Brasil, talvez não na rádio, porque na rádio eles até têm um pouco mais de cuidado, porque existem algumas leis que regem. Então mudou bastante. Na balada hoje é 50% sertanejo e 50% funk, tá? E a gente mantém o sertanejo ainda porque tem um público que não vai porque é funk.
o cara do funk, ele vai e ouve o funk e ouve o sertanejo. O cara do sertanejo, que se for só funk, ele não vai. Então tem essa diferença ainda. Então nós temos que ter ainda Tem essa barreira do público. Temos que ter o sertanejo. Mas esses dias, cara, eu tava conversando com minha irmã, minha sobrinha tem 15 anos, né? Minha sobrinha, ela decidiu que quer começar a tocar. Inclusive toca bem, a Mayuminha, toca muito bem. Os dois têm um certo dom musical, a Mayumi e o Guilherme, né? E aí, cara, a primeira música que ela tocou, eu achei absurda. Tipo assim, o vulgar, a música vulgar, né? E uma moça. E eu assustei, porque minha sobrinha, moça, e a né? minha sobrinha, cacete, de 15 anos, toma. Aí eu falei pra minha irmã, eu falei, Tajane, é o seguinte... Eu sinceramente, eu tenho um pouco de preconceito, né? Só que ela tem 15 anos e ela tá autorizada, a mãe dela vai junto e tal, né? Só que qual que é o lance? Se ela tá tocando, é porque ela já ouviu. Claro. E se ela ouviu, não foi de mim que ela ouviu e não foi no Café com Rock. Ela ouviu porque... Das referências dela, referências dela. Busca. E essas são as referências dela, infelizmente. E se você perguntou sobre as músicas, isso aqui chega a ser chato dizer isso, que eu sou da balada, mas eu fico olhando e fico, caraca, que doideira é isso, velho. Como é que a pessoa canta isso? E como é que as pessoas recebem isso na balada e tal, e dança e não sei o quê. Eu publiquei ontem, porra, no meu Instagram, de maneira aberta, inclusive, uma mocinha dançando. A letra da música é vulgar. E eu publiquei porque estava publicada numa página, eu só repostei talvez, numa página aberta, uma página com milhões de seguidores, de maneira aberta. E a linguagem musical é vulgar, mas vulgar pesada. Parece que meio que inverteu. Na época da MPB, na época do sertanejo raiz, tinha-se muito cuidado com a melodia e com a poesia, vamos colocar assim. Hoje, se tem muito cuidado, porque os caras são genial. Funk faz sucesso não é por acaso. Também não é pela letra. Isso. A letra, ali, exato, a letra é um detalhezinho ali, um enfeitezinho ali. Então, por isso que ele pode falar besteira ali, que vai bombar, porque é o tchucu-tchá, tchucu-tchum. É a batida, é o ritmo, o Thiago, que é mais da área, pode explicar mais, que tem certas notas que faz seu corpo se mexer sozinho. O pessoal do trance mesmo estuda muito isso. O pessoal dessa cultura de trance que também, a gente vai falar sobre isso. Mas igual no viés da cultura, existem duas partes também. No funk, no caso, né, tem essa parte da batida, que a galera vai pra curtir mais a batida mesmo. E aí é onde não se preocupa com a letra. Mas aí também tem a parte do funk consciente, que também é uma outra parte dessa cultura. Entendeu? É onde a galera canta a vivência. E o que envolve as pessoas é a vivência do que ela tá colocando na letra ali. O que ela passou, o que acontece ao redor dela, ela vê. Então tem bem esse fio no meio entre o funk da batida da casa de show, que a galera não tá nem aí pra ouvir, só pra dançar. E o funk que bate na consciência, também tem essa voz. Favela Vive, Flávio. Vou te indicar pra você ouvir. Favela Vive, escuta os 5. É uma sequência, tipo poesia acústica. Mas entra dentro disso. Favela Vive. É um funk meio rap. Um funk rap que é cultura de favela mesmo. E aí conta a vivência da favela, indica que você ouvir. O ser humano, ele é animal, por natureza. A gente é animal. Sim. Nós somos animais. Né? A diferença é que nós somos relativamente racionais. E aí, se você for analisar na balada, a música, a letra... se você for comparar ao animal, o lance da dança, do acasalamento, tudo isso aí, a gente começa a entender também as letras, né? Sim. Antigamente era um pouco mais velado, mas a dança ela existia, a sensualidade existia. Sim. Você falou agora das músicas antigas, mas antigamente também tinha as músicas. Tinha safadeza mais... você pega aí, tipo, Teodoro Sampaio, tem muita subentendida, não era tão explícito. Gente, mais um intervalo rapidinho, já a gente volta com Flávio Silvestre. Então, boa, estamos de volta com mais um episódio, com mais um bloco do nosso primeiro episódio, né? Junto com o Flávio da V8 e o parceiro Luanzeira. E a gente estava falando aqui sobre o mercado da música em si, um pouco do mercado da cultura. E mantendo nessa linha de raciocínio, Luan, qual que é, assim, sua visão sobre... Você falou que a frequência que a música bate e tal, nessas coisas assim, influencia muito como que vai chegar nas pessoas a informação, você acha? Não, exatamente. Eu acho não. Isso é estudo. Não é? Tipo, e tem até conspiracionista, vamos dizer assim. Eu sou crente, tá, gente? Não crente evangélico, mas eu creio em Deus, sim. Só que tem muitas pessoas extremistas religiosas que até falam, inclusive do funk que a gente estava falando aqui agora há pouco, que tem as batidas que chamam o demônio do sexo, mas na verdade a batida ela realmente ativa aquela sua parte cerebral ali
que te faz pensar em sexo, entendeu? Mas não é um demônio e tal. Mas tem, sim, a música que te deixa alegre, a música que te deixa triste. Por que as músicas de vídeo de casamento é tudo... Exatamente. Assim, é pra te Tudo usado no trazer o violino. sentimento que a pessoa tá querendo te passar, entendeu? Então a música é isso aí. E dentro disso aí, Flávio, dentro da que você tava falando de funk, que o funk agora meio que tomou um pouco do espaço ali, uns 40% do sertanejo. Inclusive, sábado agora vai ter o baile funk? E o baile funk sábado, é exatamente isso. Olha aí, o baile funk vai ser no café? No Café com Rock. Aí só voltando, aproveitar o gancho aqui, a gente falava que o homem é meio animal, né? E quando falou homem, homem e mulher, né? Ser humano. Sim. É o ser humano, né? E aí, qual que é o lance? Antigamente, e nós somos caçadores, o homem ele é caçador por natureza. Então, o homem saía para caçar. Né? Então, e como é que caçava bem antigamente? O cara pegava um cavalo, andava 5 km num baile, nesses bailes de igreja, não sei o que. E para nossa realidade urbana, era o Degraus, era o Cintura Fina, foi o Brasil, V8 e tal. Né? Degraus já ouviu falar, agora cintura fina, meu irmão, aí encostava, Caramba. eu pegava as motocas emprestadas dos meus amigos, quando era criança, moleque, 16 anos. Que ano que era aqui? Nem lembro, 15, 16 anos. 15 para 16 anos de idade, imagina. Caramba. Eu sou uma pessoa do bem, juro por Deus. Nunca usei droga. Não é que eu nunca usei droga. Eu já fumei até um beckzinho uma vez na vida, eu fumei. Não é um negócio de mais de cocaína. Sei que nunca, graças a Deus. Eu não tenho um viés alcoólico nem de droga. Graças a Deus. Aí, mas eu gosto do, né? Não é só praia. Tem um negocinho que eu gosto mais aí, eu gostava, né? A PPK. Então, altamente viciante. Então eu saía caçar, né? E aí eu parava em frente de cintura fina na motoquinha e ficava lá esperando as vítimas sair. A vítima saía, meu irmão, atacava. Eu jogava uma rede assim, tarrafa e ficava esperando uma vez. Ó, gente, ele tá falando isso aqui, ó, mas eu quero mandar um abraço pra Evelyn. Pra Evelyn, tá? Foco Ótica, se você estiver precisando de um óculos, ó o óculos do Flávio aí, ó, bonitinho, arrumadinho, tá? Se você estiver precisando de um óculos aqui na Ariquemes e região, vai lá, antes de comprar de fato, vai lá e fala com a Evelyn lá na Foco Ótica, que ela vai fazer um bom negócio pra você. Agora vamos voltar aqui pro Flávio, tá? E aí, como eu disse, o homem é caçador. Só que daí, isso aqui, o homem não sai mais pra caçar com o celular. Ele caça aqui agora, né? O homem tem o cara tem WhatsApp, Instagram e tal. As vítimas estão aqui e nós também somos vítimas às vezes, obviamente. Éramos, né? Porque agora eu tô casado, graças a Deus, bem casado, né? E aí, na balada, acontece que as pessoas iam, dançavam e tal, não sei o que. Só que as pessoas pararam de dançar. É muito difícil você ver hoje, você vê muito em alguns ambientes, mas na balada mesmo, os carinhas não sabem dançar, as meninas não sei o que. Então, a dança do casamento, aquela coisa de você ficar dançando, se expondo, a sensualidade, o cara fica olhando, o cara dança, é mais ou menos aquilo ali. E aí, troca o WhatsApp, bate um papo, encosta, toma uma, e, entendeu? Tá ali, então virou isso. E também, talvez por isso que o funk também ocupou tanto espaço, entendeu? Porque, rapaz, o pessoal se solta no funk, meu irmão. Rapaz, o pessoal vai ter o chão e fica doido, não sei o quê. E é legal. É legal. Sim. Por outro lado... Tanto homem quanto mulher. Né? E há um tempo atrás era mais subliminar a letra. Hoje não, hoje é aberto. Hoje eu não vou falar nem algumas letras aqui porque não dá pra falar na rádio, mas é mais escrachado. É bem escrachado mesmo. Mas vamos voltar um pouquinho lá no que a gente estava falando sobre o início da V8 ali. Você falou que você inaugurou ela em 2006, foi em abril de 2006. Dia 6 de abril de 2006. 6 de abril de 2006. Eu aprendi isso aí no podcast Depois da Meia-Noite, que eu assisti também, podcast Depois da Meia-Noite aí, ó. Que inclusive deve estar ao vivo agora também, ao mesmo tempo que a gente. Entendeu? Então, Flávio, dia 6 de abril de 2006 você inaugurou a V8 como um bar-boate. Isso, não, certo? um bar, uma cachaçaria. Uma cachaçaria. Portas abertas, inclusive. Portas abertas e tal. E aí, como é que era? Primeira coisa, hoje em dia tem muito de você tinha o terreno. Isso. Como que você construiu? Então tá, vamos lá. É o seguinte, primeiro vou lembrar do meu pai e da minha mãe aqui. Quando eu abri a V8, na ocasião que eu abri a V8, e todo empreendimento que eu sempre abro, meu pai e minha mãe sempre estiveram muito presentes. Inclusive para poder construir, eu vou fazer a construção, né? Poder construir, poder ajudar e tal. E como que eu construí a V8? Eu comprei o terreno com um prédio bem velho, inclusive. Já era um prédio velho. Inclusive até o prédio que tinha na frente da V8, antes de derrubar ali, ele era o prédio inicial, com cobertura de zinco e não sei o que lá, não sei o que lá. E aí quando eu decidi abrir a V8,
eu sabia o que eu queria já, que era negócio de madeira, e eu precisava usar algumas coisas que eu tinha pouco recurso, estava com pouco recurso, né? Aí eu liguei para um amigo meu que tinha tem um sítio já na linha 100. Aí eu falei, eu preciso de umas toras Puta, tem madeira boa, esqueci da madeira agora. Enfim, preciso de umas toras para poder fazer um bar. O cara, não, eu te arrumo. Quanto você quer? Eu quero tanto. Aí paguei pro cara, o cara tinha um caminhão lá no sítio, o cara foi lá no sítio, tirou a madeira para mim, botou no caminhão e trouxe embora. Aí eu queria cobrir com tabuinha, porque antigamente no sítio, inclusive eu já morei em casa coberto de tabuinha. Não sei se vocês sabem. As coberturas antigamente o cara pegava a madeira, cortava, fazia umas tabuinhas. É tipo telha, né? Isso, é tipo telha, exatamente isso. Aí eu tinha um amigo meu lá numa linha tal, que tinha madeira que servia para mim, eu fui lá, conversei com ele deixou, falei, meu pai, a gente derrubou a madeira, aí cortamos a madeira, lascamos, tem que ser lascado. Construiu com a própria mão, isso, aí arrumei uma F4000 emprestada do meu cunhado, peguei 4.000, fui lá, busquei, e aí o negócio das paredes, como é que não fazer? Aí a gente comecei a pesquisar, né? Aí descascamos as paredes para poder ficar como se fosse descascada, né? Não sei se você lembra. Eu lembro claramente. E aí pintamos, aí ficava até 2, 3 da manhã pintando o negócio, sabe? Inclusive eu lembro, mas eu não podia ir, que eu era menor de idade. Isso. Meu pai e minha mãe sempre foi muito, muito rígido, assim, né? De não sair. Não vai na V8, porque a V8 é casa do capeta. Não é nem V8. Eu não podia ir pra lugar nenhum. Tinha que chegar em casa às 10h30. A V8 era... Não tinha, não rolava, não podia, não. Rapaz, a V8... Eles eram bem rígidos. Rapaz, tô falando pra você. Mas eu lembro certinho de como era. Todo mundo ia. Minha namorada, ela tem um viés assembleiano, né? Os pais dela são da Assembleia, né? E os pais dela não deixavam ela sair antigamente. E aí, a primeira vez que ela saiu, ela foi na V8. E ela conta, a primeira vez não, ela saiu escondida e falou que ia dormir na casa da amiga dela e foi pra V8. E ela falou que eu acelerei ela nesse dia, pô, botei pra cima de todo jeito, queria pegar ela, né? E pra sorte dela e pra minha sorte, não rolou naquela vez. Não rolou naquela vez, tudo no seu tempo. E eu botei pra cima igual doido, comendo meio assado. Eu falei, não, eu quero, mas não rolou não. Aí passou muito tempo depois, graças a Deus, que eu se encontrando. Mas no lance da balada da V8 foi isso. E eu realmente, de verdade, eu ia lá e ajudava. Aí, como era V8, aí eu sabia que tinha um cara que tinha um Maverick velho, todo batido, que tava jogado lá no Tropical Praia Clube. Sim. Aí eu liguei pro cara, comprei uma veículo do cara, cortei metade, coloquei na V8, decorei. Até tem umas fotos bem legais, podia ter trazido aqui, eu acabei não trazendo. Dessa aí eu lembro do carro na metade lá. Aí eu vi, não sei de onde, cortei uma Kombi do pessoal da Europan, inclusive. Ele me deu a Kombi da Pingo de Ouro, ele tinha jogado, me deu a Kombi. Cortei a Kombi e a frente da Kombi era o caixa. Quando você queria comprar o seu ingresso, chegava e tinha uma pessoa sentada no banco da Kombi para poder atender. Não tinha ouvido, né? Sim. Para poder atender. Então, cara, teve um movimento. E era inovação, tá? Era único e inovador, né? Aqui. Foi. E olha que legal. E aí, nessa época, que já era o finzinho do Degraus, que estava acabando já, aí tinha aquela Harry, que era linda aquela Harry, uma boate com investimento hoje aí, como se fosse pesado mesmo, entendeu? E a V8 simples, a simplicidade da V8, negócio de bambu e tal, e aí deu tão certo, as pessoas compraram tanta ideia que eu foi acontecendo, né? Aí tivemos o azar e a infelicidade de morrer 2 jovens em frente à V8 no primeiro Réveillon do primeiro ano, 2006. Caramba. Inclusive, um deles era meu amigo pessoal, a gente já fez viagem de moto junto, tal, que era o Tampico. E o Tampico foi naquele dia porque eu o convidei. E ele foi e não entrou, ficou lá de fora, né? Fazendo movimento e tal. E aí, daqui a pouco, eu tô lá... Aí eu ouvi o pessoal baixando assim, eu falei, o que foi? O cara foi tiro. Eu falei, não, é fogos, né? Eu falei, Réveillon, né? Fogos. Sim. Aí foi, não é tiro. Na hora que eu olhei assim por cima do bambu, o Tampico tava vindo já e caindo no meio da rua, assim. Puta, eu pulei a caceira do bambu, fui lá, o cara é meu amigo, o cara dentro da minha casa. Então, foi muito triste. E aí, naquele momento, ficou uma imagem muito negativa da V8, muito pesada, né? Então, teve uma repercussão social muito negativa. Foi pro lado de fora, foi do outro lado da rua, mas ainda assim a mídia botou nas minhas costas, né? A mídia botou nas minhas costas, porque... Sim. E aí tinha essa coisa depois de V8, que na casa do capeta, V8 não sei o quê, o pessoal, os evangélicos, pessoalmente e tal, mas depois foi destituindo isso, porque... E aí eu preciso dizer isso também, meu pai falou, não esquece de dizer isso, porque as pessoas precisam entender que o Flávio empreendedor, o Flávio que algumas pessoas de alguma forma apontam, também é o Flávio que promove o bem social. E aí, isso eu puxei muito da minha mãe. Minha mãe, ela era uma pessoa muito bem. Minha mãe, ela ajudava todo mundo que podia. Meu pai e minha mãe, quando fechavam o bar, às vezes, 11 horas da noite, iam para o hospital regional para tentar ver se alguém precisava de alguma coisa para poder ajudar. Muitas vezes pegava a pessoa, a mulher grávida, ou o marido que estava esperando, levava para casa, dava alimento, cuidava.
Mas não foi nenhuma, foi 1000 vezes isso, entendeu? Ajudando muita gente. E eu cresci com isso também. Então, nesse período de empresário, conforme as coisas de bom foram acontecendo para mim, também fiz muito isso. Eu sempre fiz muita ação social. Ação em prol do câncer. Quando eu sabia que alguma pessoa precisava e precisava muito, eu nem esperava me procurar, eu me dispunha a ajudar. Eu já fiz doação de R$28 mil para uma pessoa fazer uma cirurgia. E eu estou dizendo isso não é para me agradecer, é para que as pessoas que criticam saibam e também respeitem mais, né? Tipo assim, teve uma situação da menininha que ingeriu amoníaco, na época que a mãe foi depilar e destruiu todo o esôfago dela. Nossa. E eu vi na internet o pessoal, inclusive de Jaru, aí eu liguei para o pai dela, falei, posso ajudar? Posso. Pode. A menininha precisava de dinheiro para fazer uma cirurgia, estava lá em Curitiba. Cara, graças a Deus, e não é eu não, é óbvio que eu tomei frente, mas aí os meus amigos, que na época me ajudavam, o pessoal da mídia, os clientes e tal, se envolveram e aí a gente conseguiu fazer uma festa e arrecadar o dinheiro e mandar. Isso não foi só uma vez também para essa pessoa, foram N vezes para N pessoas e a gente fez de uma maneira muito especial. Então, sempre que eu posso, eu ajudo e sempre digo, e não é por mim, é porque eu enquanto empresário, eu preciso também promover o meu bem social. Porque eu sei que, de alguma forma, eu vendo bebida alcoólica, eu sei que algumas famílias, não por minha culpa, muito por gestões familiares, mas ainda assim tem um certo desentendimento também por causa de balada. Tipo, teus pais não deixavam você sair. Você não saía, mas tem muito filho que sai. Escondido, e vai. E aí botam na minha conta. A conta e não é importante minha, mas... falar também, porque às vezes as pessoas só vê o sucesso do negócio e aponta isso, né? E não conhece a história por trás. Exatamente. Né? Toda a história da construção aí, certo? Exatamente. Cara, pra quem sabe, tipo assim... Pra quem sabe, sabe. E, né, falando isso, né, sobre a questão do, né, algo de ego não, tá? Porque é importante saber, pra quem não sabe, igual o meu colega antes de eu vir aqui, essa é a história que você não sabia, um pouco dela, né, sobre o Flávio aí. E é importante falar, assim, sobre isso. Legal. Apontar isso. Inclusive. Exatamente. Às vezes assim, preconceito, né? No pé da palavra, preconceito. Eu não conheço ele pessoalmente, não conheço o Flávio, mas eu sei que ele faz isso e isso. Mas como? Você não conhece, você sabe como o caso aí. Gente, sim. Mais uma vez, só um intervalinho aqui, senão o Léo vai matar a gente. Vamos beber uma aguinha, já a gente volta com o Flávio Silvestre, ou Flávio da V8, como ele prefere. Com o podcast Cultura Empreendedora. Estamos com mais um bloco do Cultura Empreendedora, hoje com Flávio Silvestre, nosso primeiro programa. O cara mais indicado para o primeiro programa, né? O papo já está muito bom. Continuando aqui no que a gente estava falando, Flávio, sobre, às vezes, os maus boatos, os boatos inventados, as calúnias, vamos dizer assim, às vezes vem até de quem está mais próximo do que a gente, né? O doido é isso, né? Porque assim, o legal é quando a pessoa, o ser humano ser tão evoluído que isso que seria o ideal de todos nós. Quando você vê uma pessoa evoluindo, você fica feliz por ela, né? Porque o mundo deveria ser um círculo virtuoso, né? Uma coisa boa leva a outra coisa boa. Inspirações. Se as pessoas que estão ao redor de mim estiverem bem, eu vou estar bem também, né? Mas muitas vezes as pessoas não querem isso. As pessoas não aceitam te ver crescer, mesmo saindo do lugar que você, tipo assim, sai do mesmo lugar, mas quando você cresce, a pessoa não quer crescer com você, ela quer te puxar para trás. Isso é um padrão que infelizmente acontece no Brasil, aqui em Ariquemes também, não é só de Ariquemes, no Brasil inteiro acontece isso, né? Mas por outro lado, o grande lance é você continuar. Como eu disse agora há pouco, você tem que saber para onde você está indo. Você tem que ir respeitando todo mundo, sem pisar em ninguém, respeitando família, entendendo que ninguém vai a lugar nenhum sem Deus, sem família, sem amigos, sem apoio. O pessoal que trabalha comigo, a grande maioria gosta de mim, a grande maioria. Óbvio que eu tenho meus pecados, já devo ter pecado com alguém também. Eu tenho um problema, eu sou muito expansivo, muito impulsivo, então eu peco. Só que toda vez que eu peco, eu também percebo meu pecado, volto atrás, converso, me desculpo se tiver que me desculpar, e aí as coisas vão acontecendo, né? Então acho que é isso. Nós, enquanto seres humanos, precisamos entender e aceitar que nós só estaremos bem se as pessoas que estão ao redor de nós estiverem bem também. É isso aí. Às vezes vem de um companheiro, de um falso amigo, mas é como o Flávio estava falando aqui em off, às vezes a gente só não se deu, às vezes a gente só não gerenciou bem o nosso marketing pessoal. Dentro disso que a gente está falando de marketing pessoal, o papo que estava rolando aqui em off era o seguinte... Sobre isso, né? Sobre as pessoas falarem muito sem saber, e o Flávio estava contando pra gente que ele já ajudou muitas pessoas, não contando vantagem, né? Mas ele falou, porra, cara,
eu também cumpro o meu papel social enquanto empresário. Que isso realmente é muito. Eu acho muito legal, inclusive, o IG, esses grandes mercados, eles hoje falam, o troco aqui, os 30 centavos de troco, pode ser doação para o Hospital do Câncer? Cara, é muito melhor que você dar balinha, por exemplo, pro seu cliente, que vai sair insatisfeito e falar, porra, troco de bala. Eu prefiro dar troco de doação do que pegar bala para mim chupar, né? Então, assim, Flávio, dentro disso, o V8 abriu em 2006 como um bar. Quando foi que ela virou balada? Foi por acaso ou já era projeto? Não, foi acontecendo. Eu tenho aqui no meu braço aqui, tatuado aqui, tudo prospera para o bem, né? Apesar de ser ruim, que nós perdemos 2 pessoas importantes na cidade, que é o Tampico e o Tissa na época, né? Apesar disso, eu tive a obrigação, depois de fechar a V8, restringir mais ainda a entrada, porque questão de segurança, com arma de fogo, não sei o que e tal. E quando eu fechei, aí eu decidi começar a cobrar, para poder revistar certinho e tal. E aí, automaticamente foi uma balada. Tem uma história que eu preciso dizer do Thiago Flores, inclusive, que eu acho que ele lembra disso aí, eu já disse para ele. O Thiago Flores é um rapaz muito bonito, né? Então, imagina o Thiago quando chegou na cidade, na época, deve ter chegado em 2006 também, Rio, os delegados bonitão da cidade, quando eles começaram a frequentar a V8. E para mim era importante eles irem, todo cliente é importante, mas os bonitões e as gatas e tal, era legal, porque movimentava a casa, né? E aí um dia, eu não era amigo pessoal do Thiago, mas eu sempre recebia bem e tal. Um dia o Thiago, enquanto cliente, mais delegado, né? Ele falou, Flavinho, eu queria conversar contigo. Aí fomos lá, pro lado de fora da V8, ele falou, cara, eu fui comentar um cara aqui dentro agora, e na hora de comentar, eu toquei a cintura dele, e o cara tava armado, pô, o cara tinha uma arma na cinta. E é muito ruim pra mim e para o seu cliente, porque gera a sensação de segurança. O seu bar é muito legal e bem frequentado, mas se eu fosse você, eu cuidava mais, porque da mesma forma que está muito bem agora, se acontecer outro incidente, de repente vai ficar ruim para você. E ele foi muito legal comigo. E eu falei, cara, ele tem razão. E aí eu comecei a cuidar mais. E também, por me obrigar a cuidar mais, eu comecei a cobrar entrada. E eu gostei de cobrar entrada, gostoso de cobrar entrada. Ele falou, pô, já vou dar uma incrementada mais no bar, vender umas bebidas diferentes. Aí controlava a saída de copo, que no primeiro dia que eu abri a V8, roubaram todos. Roubaram, não levaram, né? Levaram todos os meus copos embora, todos. Até porque era bonitinho, personalizado. Não, na época não, na época era os de vidro. Eu comprei um monte de copos, daqueles copos de uísque. Não, pô, rapaz, um monte. Aí, tipo assim, imagina eu ter hoje, como se fosse hoje, uns R$2.000 de copo. R$2.000 só de copo. E outra coisa legal também, desde quando eu abri a V8, desde o comecinho da V8, foi sucesso, mas assim, muito sucesso. Sempre, eu lembro. Eu ia contar do meu pai agora há pouco, meu pai conta que no dia que eu abri, ele foi pro caixa ajudar, né? Ele baixou a cabeça no começo da noite, ele só conseguiu levantar a cabeça umas 3 da manhã pra ver aquela loucura que tava. Tanto vender cachaçinha de R$1, imagina que loucura. Caramba. E foi muito legal. Então, a V8, ela virou balada por consequência de algo ruim que aconteceu, e aí eu tive que controlar melhor. E aí, isso também é coisa de empreendedor, mas não só empreendedor, que não basta ser empreendedor, você tem que estudar o seu negócio. Claro. Eu peguei a minha raiz de administrador, que eu aprendi sobre marketing. Eu sou um péssimo gestor financeiro, eu aceito isso, assumo isso, mas sou um bom marqueteiro. Eu sou um excelente marqueteiro. Inclusive, todo mundo que me conhece me dá essa referência. Eu já fui marqueteiro Nova Lar durante muito tempo, eu gosto muito de marketing. E aí eu usei esse meu know-how em favor da V8 para poder ir melhorando sempre. E aí eu ficava tentando entender o cliente, conversava. Por exemplo, V8, esse é o lugar. Olha que slogan, velho. Esse é o lugar, exatamente. Aí você sabe por quê? Porque um dia eu tava na V8 lá, aí tinha um cowboy, um chapeludo lá, aí o cara, rapaz, esse é o lugar, hein? Foi. Pronto, o slogan que o cliente me deu. V8, esse é o lugar. E às vezes justamente isso, entendeu? E do Café com Rock é onde as coisas acontecem, também por isso. Aí o cara, rapaz, aqui as coisas acontecem, hein? Mesma coisa Porque assim, a ideia que você tem que vender de um empreendimento, de um slogan, é o que é real. A veia do marketing muito forte aí. Exatamente. Eu já tenho essa veia. E aí foi isso que eu peguei. Falei, cara, eu vou pegar isso pra mim, esse meu know-how de marqueteiro, pra poder projetar meu negócio. E aí a V8 muito bem, e eu comecei, e virou uma balada, porque antes era um bar, e virou uma balada. Sim. E eu perdi o cliente do bar. E aí eu abri o Café com Rock como um bar. Café com Rock American Bar. Sim. E aí eu consegui atender. Inclusive tinha rock, o pessoal muito bem frequentado, enfim, que era uma necessidade latente, digamos assim, né? Sim. Aí veio o Café com Rock e a V8, e aí eu comecei a usar o slogan.
o café com rock esquenta, V8 ferve, que era o esquenta da V8 ali, né? Da V8. Esse aí era loucura, graças a Deus já sempre muito lotado. E as coisas foram acontecendo. E eu, graças a Deus, eu não precisava vender droga também por conta disso, porque bombava meus negócios, né? Dentro disso aí que você tocou agora, o café com rock, eu também já ouvi muita crítica. Crítica assim, né? Depois, né? Tipo de piadinha. Depois, né? Que não toca rock, né? Isso, pô. Pô, mas café com rock, mas não toca rock, pô. Mas tocava rock. Tocava. Mas eu olhando pelo seu ponto de vista, se você colocasse rock, quem que ia lá? Não, até ia. Tá ligado? Até o pessoal até ia. É muito fechado, o seguinte, né? teve um tempo em Ariquemes que eu era líder absoluto de mercado e não tinha muita opção em Ariquemes. Aí depois veio a choperia, veio o Mr. Mars melhorou um pouquinho e tal, tá muito bem por sinal o Mr. Mars. Aquele ali onde a Anjos e Marmanjas hoje, a Beer House. Isso, né? isso. Aí o meu cliente do rock, que é o cara mais velho, o profissional liberal e tal, não sei o quê, começou a ir para esses outros lugares. E eu fiquei meio que, quase que as moscas ali, né? Eu falei, peraí, mas tá errado. Aí teve que mudar de público. Aí eu precisava bombar o café com rock. Aí eu botava rock e a galera não ia. Aí o próprio roqueiro que reclama, o cara reclama não ia, porra. Quando tinha rock, então vai, cacete. Ô, não tem rock no café com rock? Eu falei, teve, você foi, seu viado? Você não foi, porra. Não fui, Aí eu comecei a colocar sertanejo. E bombava. Eu lembro de um dia um cara de São Paulo, né, um cabeludão, todo, porra, meu. Essa moto, eu tinha uma Shadow na parede lá, 0 bala, né? Eu lembro. Essa Shadow deve estar sangrando, irmão. Eu falei, por que, doido? Porra, tocando sertanejo. E ele tinha razão, caralho. Eu gosto de rock. Sim, o meu som que eu ouço... É rock. O que a gente ouve no fone é uma coisa, O que né? eu compro não é sertanejo. É, claro. Pra mim, pro meu consumo é rock, Claro. pop rock, eu adoro. O sertanejo eu gosto também, mas eu gosto de vender o sertanejo, não de... Ou pra sentar e ouvir, né? Isso, Vamos colocar um Isso, negócio. exatamente. Enfim, aí por conta disso também eu mudei o café com rock para um café com modão quase, né? Mas quando não é café com rock, mas é um café com modão. E agora vai ser café com funk, né? Exatamente, café com funk. E destacar isso aí também, que acompanhando a mudança do mercado da indústria da música, né? Isso reflete bastante dentro. E fala um pouco pra nós aí, como é que você... sabendo que a mudança ainda vai acontecer para um movimento maior e mais eletrônico, como é que você pensa assim pro futuro do café com rock do seu empreendimento? Eu tenho 3 situações aí que eu preciso deixar bem claro, tá, para os meus clientes. Apesar de eu estar sem barba hoje, minha barbinha embranqueceu, Tô né? vendo. Mas já tá crescendo, já que bom. Eu fiquei preocupado. Então o cara foi convidado para vir no programa e tirou a barba. Minha barbinha já ficou branca, né? Hoje eu sou um homem casado, né? Eu tenho uma esposa, tenho um filho, gosto da vida de casado. E a noite, automaticamente, ela vai me excluindo, né? Então, eu preciso ser um profissional da noite, eu preciso vender, e aí, também com isso, eu vou perdendo conexão. Porque o lance da conexão é importante com o seu cliente, com você no seu negócio, você no seu, você no seu. Sim. Você tem que estar lá dentro. Conectado, né? E às vezes a gente vai perdendo essa conexão, e eu tenho que entender e aceitar isso, e tem que haver uma renovação. E eu tenho dificuldade hoje nisso, porque falava há pouco, às vezes eu tenho que vender um negócio que eu não conheço mais. Eu não conheço mais o que eu vendo, às vezes. Eu sou muito bom no que eu faço. Se você for num empreendimento, um evento meu, você vai, caraca, que evento é esse? Réveillon, Bar do Havaí, esse show que vai ter do Léo Rafael. Eu preparo muito bem preparado, porque eu faço como se fosse para mim, entendeu? Por outro lado, eu tenho que estar o tempo todo criando algo para vender para um público que tem a cabeça 30 anos mais jovem que a minha. 30 anos mais jovem que a minha. Pelo menos, né? Pelo menos. Eu tenho hoje 47, o meu público é 17 anos a 25 ali. 17. E como é que eu vou pensar igual a ele? Meu sobrinho esse dia que manda os negócios, ele falou, tio, por que você não contrata DJ não sei o que? Eu fiquei, DJ Arana. Fiquei de Arana, doido. Tá bombando, que não sei o que, aí eu vou pesquisar. Faz tempo de DJ Arana bomba. A Pipoquinha ele mandou pra mim, a Pipoquinha, eu falei, quem é Pipoquinha? Tá bombando, só que é funk pesado. Eu falei, não, vamos ver. Então, eu fico agora pegando a dele e dela e para poder conversar. Por outro lado, essa conexão de ir pra rua, sentar num carro, ou ir na piscininha, não sei, eu não tenho mais. Infelizmente. Né? Mas a minha vida é legal com a minha esposa, eu tenho uma casa massa, com piscininha. É estilo, né? Aí ela mandou Estilo de mensagem vida. agora, meu bem, você quer que eu faça um bifezinho pra você com mandioca? Que coisa mais gostosa que Que essa, massa, pô? né, velho? Pelo amor. Então, te respondendo, eu adoro a noite, preciso da noite pra ganhar dinheiro. Sim. Mas tem uma vida mais legal também, pra mim, pra minha idade, que é importante. E eu estou, talvez, buscando essa vida. Então, num prazo médio de 5 anos, que é a minha meta, que eu já vou estar com 50 e tantos anos, eu quero sair da noite. Eu quero mexer no ramo de imóveis, ter uns imóveis alugados.
Eu quero ir embora, correr todo dia, bonitinho na beira da praia. Fazer Cooper e tal. Pegar meu jipinho, botar minha gata, meu cachorro e meu filho. Isso aí, uma voltinha e tal, olha aí, né? E não é ficar rico não, tá? Porque isso aí você faz com pouco dinheiro. É claro. Só tem que mudar de vida. Claro. Dentro disso aí, Flávio, de sempre estar se atualizando, sempre estar buscando gêneros novos, artistas novos e principalmente festas. Eu lembro de algumas, aqui mesmo que eu não ia, mas eu lembro de algumas. A White Sensation, algumas edições assim. Tem alguma dessas que você fala assim, porra, mano, quando eu fazia essa daqui sempre era estouro. Igual, por exemplo, quando eu fazia a White Sensation era show, ou quando eu fazia tal... Existem alguns perfis de festa. Pro lado positivo e pro lado negativo. A melhor e a pior. Tá, a melhor. Cara, eu fiz festa de sentar e... O melhor evento que eu fiz até hoje, pra mim, que eu chorei do começo ao fim do evento de alegria, foi trazer o Mir Satya para Ariquemes. Porra, que... Não foi o mais bonito, mas foi pra mim o melhor. Eu fiz 2 eventos. Eu fiz junto com o Paulo da Juperia, um baile do cowboy na Expoare, que eu fiz um filme. Eu fiz um cenário de um filme. Eu podia pegar aquele baile do cowboy e fazer um filme nele, que era um filme nacional. Tipo, a gente construiu um cenário, a gente pegou cavalo, botou na frente, vestiu pessoas de índio, né, aquela coisa de filme americano. Quando tava, depois de tudo pronto, peguei feno, saí distribuindo feno no salão para parecer com esse feno de não sei o quê. A gente, cara, incrível. Eu falei, cara, eu sou bom pra caralho no que eu faço. Eu sou bom pra caralho no que eu faço. Porque eu sou muito detalhista, né? Era uma festa que você poderia pegar ela e colocar em qualquer lugar do Brasil. Então é uma festa. Outra festa. Baile do essa foi uma. Baile do Havaí da ABB. Baile do Havaí da ABB, eu fiz algumas, cara, que você poderia pegar ela na mão assim, escolher um lugar do Brasil, colocar e falar, cara, essa festa ela cabe em qualquer lugar do Brasil. Né? Então eu fiz várias. No Marina Pôr do Sol, o último Réveillon que eu fiz, o Réveillon que eu fiz foi a festa que eu mais recebi elogio até hoje. Que inclusive no dia seguinte, o Réveillon foi no sábado eu acho, talvez. No domingo eu tava. Tempo. Vamos pro intervalo aqui rapidinho, senão o Léo já vai bater na gente aqui, que o Léo tá brabo hoje, tá? Ei. Vamos fazer uma pausa rápida e já voltamos com mais ideias, informações e diversão no podcast Cultura Empreendedora. Não saia daí, ainda temos muito a explorar juntos. 87,9. Daqui a pouco, mais músicas. Você sabia que a Ariquemes tem Fortalise Vacinas? Uma clínica de vacina altamente qualificada para lhe atender com toda a segurança, carinho e no conforto da sua casa. Na Fortalise tem vacina contra a gripe para todas as idades e lá você pode se proteger de muitos vírus e bactérias, causadores de doenças, inclusive pneumonia. Atualize seu cartão de vacina e fortalize sua vida. Ligue 3536-3437 e o WhatsApp 99327-8330. Fortalize. Travessa a Alemanha, 1358, Sala 2, Setor 1, em frente ao Hospital Monte Sinai. Beleza e bem-estar caminham juntos. Agora em Ariquemes, um novo olhar sobre cirurgia plástica com o Dr. Gabriel Batista, cirurgião plástico e cirurgião crânio-facial. Realize seu sonho e transforme sua beleza com segurança e competência. Um detalhe faz toda a diferença. Dr. Gabriel Batista atendendo na Climed. Agende já sua consulta, 3536-4040 ou pelo WhatsApp, 99268-3535. Por que comprar um carro zero na Fiat Gima? Porque na Gima tem o Fiat que você precisa. Para o trabalho, seja ele leve ou pesado. Para o lazer com a família. Ou que combine com a sua galera. A Fiat Gima também tem um amplo showroom. Oficina equipada. Departamento de acessórios. E peças genuínas para a garantia do seu Fiat. Além do maior estoque de seminovos da cidade. Pode vir que seu carro novo ou seminovo está aqui. Fiat Gima facilita. Você quer? Você leva. Praticar esportes, ter alimentação saudável e fazer exames de rotina ajudam a manter uma boa saúde. Mas urgências e emergências acontecem e nessas horas é bom contar com a melhor equipe e a melhor estrutura para lhe atender. O Hospital e Maternidade Bom Jesus possui atendimento de emergência e urgência 24 horas por dia e 7 dias por semana. Rua dos Imigrantes, número 200, telefone 3535-3268. Hospital Bom Jesus, sempre ao seu lado. Já se passaram 50 anos, para alguns é uma vida inteira.
para outros é metade dela. O tempo é relativo e é interpretado de diferentes formas. Para nós, da Implemac, representa a essência de nossas escolhas, que nos permitiu chegar onde chegamos. A essência de quem esteve conosco durante essa caminhada e a essência de membros importantes que ficaram durante a estrada. Esse ano, a Implemac completa os seus 50 anos. E o que queremos? Queremos agradecer por aqueles que estiveram conosco até aqui e desejamos que continue fazendo parte da nossa trajetória. O sucesso dessa história é de todos nós. Implemac 50 anos, trabalhando e crescendo com Rondônia. O Instituto Visão Social tem um compromisso com atendimento e serviços de qualidade, facilitando o acesso de todos com preços populares. Cuide da sua saúde visual. Atendimento completo com médicos oftalmológicos, realizando exames complementares e específicos. Também oferecemos atendimento odontológico com a doutora Aline Sena. Conheça nossos planos através de nossas redes sociais. Faça-nos uma visita e agende seu atendimento. Instituto Visão Social, Avenida Canaã, 2937, no setor 3. Fone 3535-2734, WhatsApp 98161-2178. Na Magras, milhões de pessoas já transformaram suas vidas. E o melhor de tudo, cuidando da saúde. Uma transformação nutricional de forma consciente, onde você pode comer o que mais gosta e sem passar vontade, ou ficar com aquela sensação de fome. Os nossos programas são comprovados e funcionam de verdade. Descubra você também a beleza de ser saudável. Descubra Magras. Vem? Magras, Alameda Brasília 2702, setor 3. Fone 6935354187 992054040. A Magras é a maior rede de clínica de emagrecimento natural e saudável do Brasil. Quer concluir seus estudos? Você não precisa perder o ano. Você precisa de uma EAD de verdade. Venha hoje mesmo para a educação à distância da Faculdade Unicesumar. Aprenda de verdade e ainda economize. A Unicesumar é a melhor EAD do Brasil, segundo o MEC. E aqui você tem aulas ao vivo com qualidade Full HD, material didático interativo e gratuito, além de suporte para suas dúvidas. Tudo isso pagando menos nas mensalidades. Ligue agora para 0800 600 6360 ou procure o nosso polo para conferir condições especiais. Faculdade Unicesumar. EAD de verdade e com qualidade. Nove e 47. Voltamos agora com o podcast Cultura Empreendedora. É isso aí, voltamos com o último bloco do Cultura Empreendedora. Deu para falar um pouco, mas ainda falta muita coisa para falar com o Flávio, tá? Mas vamos aproveitar o máximo tempo aqui. O Flávio estava falando para a gente antes do bloco acabar sobre as festas que ele fez que dava para colocar em qualquer filme de Hollywood aí. Vai lá, Flávio, então, o seu raciocínio. Eu não usei o termo filme de Hollywood, mas eu ia usar. Por sinal, eu ia usar. É sério. E aí, no domingo, eu estava em casa, deitadinho, descansando do rolê do final de semana. Foi tenso e, graças a Deus, muita gente no Réveillon. Assistindo um filme com a minha gata. E o filme no filme tinha uma festa que era em Bali. E o evento da festa de Bali, ele era muito parecido com o Réveillon que eu tinha feito. Muito parecido, entendeu? Óbvio que a gente tem que entender que aqui não tem praia, que por tem mais uma montanha com cachoeira que tenha sido infinita. bonito, o rio, a água do rio é areia mais escura e tal. Sim. Mas a ideia da festa, a chegada, a entrada, todo o contexto foi muito legal. A decoração, eu sou muito detalhista, entendeu? Sim. Então, se eu fosse citar as festas principais, qual festa você fez que te marcou? Primeira vez que eu trouxe o Rato para Ariquemes, que era, né, o Rato fantástico, sou fã do Rato. Voava, Biquíni cara. Cavadão. Eu não sei por que esses caras de qualidade de som, eu acho que ele meio que se aposentou também, né? Não é isso, cara. É porque a gente comentou agora há pouco, as pessoas não Vai compram. atualizando, Não, vocês não né? compram mais. Porra, Vai mudando, o mercado mas muda. Realmente. Porra, ainda naquela época que tinha aquela Sou Vagabundo, tinha muita música dele que era regravação, né? Não sei se essa é no caso. Acho que é regravação. Essa semana eu fui visitar um empresário, amigo meu, aí ele falou, Flávio, cara, eu tô empolgado, bicho. Ele empolgado, até dó dele depois, né? Ele falou, por que você não traz o capital inicial pra cá e tal? Eu falei, porque não dá dinheiro. Claro que não dá mesmo, infelizmente. Eu falei, porra, eu trouxe biquíni cavadão, cara, massa pra caralho, sonzeira, não sei o quê.
Não dá dinheiro, as pessoas não pagam para poder ver o que deveriam pagar. Sim. Porque realmente é um show nacional mais caro, envolve passagem aérea, porque aqui em Rondônia é mais longe, envolve van, envolve o cachê que é caro, envolve estrutura de som, e aí realmente não é viável. E você sabe o que é viável? MC, R$7.000. Rapidinho. Meu Deus, R$3.000. Você mete MC, não sei das quantas. Aí, meu irmão, o pessoal vai ficar louco. Então é muito por... buscando essa linha de raciocínio, a gente vê que é muito por idade, então. Você vê que o avanço da música, tipo, o rato fica pra trás porque deixou uma geração, a outra geração tá isso, junto com a tecnologia. É isso aí. Ó, por exemplo, ainda tem umas pessoas que sobrevivem, né? Você pega, por exemplo, tem uns caras que são monstros aí, que se trouxer bomba até hoje. Alguns sertanejos, por exemplo, e tal. Mas se você trouxer, por exemplo, Ana Castela, que vai bombar. E trouxer, que é muito boa a cantora. E você trouxer, vamos pegar um cara da antiga aí, Chitãozinho Chororó, e colocar na mesma cidade, em 2 lugares diferentes. Vai bombar muito mais Ana Castela. Claro. Sim. Vai dar... E Chitãozinho Chororó tem 50 anos, né? Pra mais aí são muito história. bons. Eu estou usando como exemplo. Sim. Zezé de Camargo Luciano, enfim. Então, obviamente, essa geração que vem nova, que é a grande maioria, ele não quer ouvir Chitãozinho Chororó. A gente quer. Mas eles querem Ana Castela. E eles muito mais gente do que a gente, inclusive. Essa Ana Castela se destaca, você sabe por quê, né, Tiagão? A Ana Castela está se destacando porque ela está usando isso que a gente está falando, de flutuar entre os ritmos. Ela usou muito... Ela canta funk, ela canta rap, ela canta tudo, velho. Exatamente isso. Ela pega todos os públicos ali e pá. Ela aliou o sertanejo ao eletrônico. Ela tá bom. Eletrônico, funk, rap, tudo. Tem um negócio que é tipo poesia acústica, que é o Fazendinha Sessions. Não sei se você já viu. Porque tem a Ana Castela, tem aquele cara da voz zona grossa e tal. Que é da hora, cara, de se ouvir. É um sertanejo, mas é quase um eletrônico. Meio funk, meio rap, tudo misturado assim. Que eu acho que o próprio sertanejo está se restaurando, né? Não é uma crítica, é só uma observação. Eu particularmente gosto da Ana Castela, inclusive ela acertou umas 3, 4 músicas, na minha opinião, assim, pra mim ela acertou umas 3, 4 nos últimos tempos agora. Mas ela fez sucesso muito mais pela modinha, quando ela fez sucesso no comecinho lá, do que pela qualidade vocal dela. Com certeza. Você comparar a qualidade vocal dela, ela não tem extensão vocal. Diferente da Marília Mendonça, por exemplo. Isso, exatamente isso. E pela letra, na questão da letra. Mas agora o legal da Ana Castela é que ela se aprimorou, deve ter estudado inclusive, que tanto é que hoje ela está muito mais educada musicalmente e hoje ela é a artista mais ouvida do Brasil. E vai ser na APA, vai ser explosão, vai ser sucesso, graças a Deus. Vai ser explosão na APA, vai ser show de bola. Cara. Quantos minutos, Léo? Não? Só pra lembrar nós aí. 3 minutos. Léo Araújo tá dando uma força pra gente aqui, cara, nesse início que vocês não sabem, viu, mano? Flávio, vamos falar aqui novamente aqui, vou te perguntar, se você não quiser falar também, fica à vontade. Como é que você teve a ideia de se lançar candidato político? Que eu lembro da época que tinha o Flávio da VU e tal, o voto e tal. Eu acho que é isso, eu acho que eu era muito conhecido, né? E também, eu sempre tinha um viés político, eu gosto da política, sempre gostei. E também porque, como disse agora há pouco, eu já tinha umas ações sociais que eu fazia e tal, então eu tinha muita gente que gostava de mim, porque eu tenho uma raiz familiar muito legal, o sobrenome Silvestre, meu pai, minha mãe e tudo mais, e era muito legal. E por outro lado, também pela evidência da balada, aquela coisa da V8, que era muito tensa e muito intensa, também tinha os preconceitos, né, que eu falei agora há pouco. E aí isso era uma faca de 2 gumes, né? Deu muito certo, assim, eu fiz muito voto e eu juro pela alma da minha mãe, velho, que tá no céu hoje e por quem precisar, graças a Deus. Eu não comprei um voto na eleição, me ofereceram e não sei o que o Flávio tá comprando voto, não comprei, fiz a eleição limpinha. Eu não joguei santinho no chão no dia da eleição, para fazer uma campanha legal, sabe? Eu falei, eu quero ganhar a eleição. Essa coisa de jogar santinho no chão, que antigamente todo mundo fazia, eu não fiz, porque eu realmente queria fazer um negócio bem feito. Me arrependo, podia ter jogado, porque eu teria a eleição. Pelo menos uns 120 a mais ali. Não, eu perdi por 8 votos a eleição, brother. Puta que pariu. Perdi a eleição por 8 votos. Perdi por 8 votos. E a sensação cara, não foi ruim, você sabe por quê? Porque eu digo hoje, e também não é justificando a falha. Era uma extensão, a forma de ampliar o que você já era. Se eu tivesse saído depois, 4 anos depois,
teria uma chance real de ganhar a eleição. Tanto é que eu fui chamado pelo ex-deputado Moreira Mendes, na época, que por sinal falecido também, para poder ser candidato a deputado estadual, na época. E eu falei, não, deputado, eu não quero. Por quê? Foi porque é muito dispendioso. Você sabe, você tem que acordar às 5 da manhã, ir pra rua e pedir voto. Aí você estende a mão pra um cara, o cara não dá a mão pra você porque acha que você não sei. Aconteceu comigo. Eu estende a mão pro cara, não vou te pegar na sua mão, não, que você é vagabundo, você é playboy. O cara não me conhece, porra. Sim. O cara não sabe quem eu sou, cara. O cara não vai pegar na minha mão. Aí um homem não pega na mão do outro, o cara dá vontade de dar um soco no meio da cara do cara. Não pode, porque você é político. Pode, exatamente. Pega na minha mão, cara, não. Aí o cara, não vou pegar na sua mão, não. Porra, agora que falta de respeito, rapaz. É, foda. E aí eu sei que engolir seco, né? Aí eu falei, não quero. E aí, graças a Deus, a V8 foi dando tão certo, apesar de que, se eu tivesse sido político honesto, e eu seria honesto, talvez eu não teria ficado rico, né? Sim. Fica muito rico, às vezes, quem vai pelo viés errado, né? Não que todo cara que ganha dinheiro com política vai pelo viés errado. Às vezes o cara usa a influência para poder se projetar, né? Então, exatamente. Que fique bem claro isso. Sim. Mas eu teria ficado um cara chato, sabe? Esse cara que tem que fazer reunião até 10, 11 da noite e acordar cedo e tratar de assuntos aí de velho chato. Não, vamos descansar, gente. Não, exatamente. É igual eu sempre falo, as coisas acontecem como tem que acontecer. Às vezes a gente... Com 8 votos, cara. É uma delicadeza do destino, assim, um recado tão sublime, assim, pra você. E a política é muito cruel com quem é político. Porque, assim, o cara que ganhou de mim, eu não vou nem falar quem ganhou, mas é porque o cara, ele era funcionário público, ele ligado à saúde, ele pegava da saúde remédio e dava para os outros para poder conquistar voto, que é o assistencialismo, né? Sim. E esse é o cara que fala mal da gente. É porque o Flávio tá comendo voto. O filho da puta tá comendo voto com remédio do poder público. E às vezes se ganha, você se coloca no lugar desse cara, você passa a ser, as pessoas começam a usar o seu empreendimento para poder bater, uma forma de bater em cima de você. Tudo que você constrói perde valor. Sim, assim, tudo que você construiu perdeu valor. Isso, eu tenho amigos que eu adoro o Tizil, por exemplo. O Tizil, ele era empresário fortíssimo. O Tizil é um trabalhador no mundo, adoro o Tizil. O cara para trabalhar igual o Tizil é quase impossível. Acabou já? Triste isso, hein? Considerações finais. Gente, infelizmente, por hoje é só. Vamos chamar o Flávio numa próxima ocasião. Ele já disse que topa, tá, gente? Mas é que a conversa é muito boa mesmo. Flávio, finaliza pra gente falando um pouco das suas festas agora sábado. E aí fala dos meninos da pecuária também. Deixa algum recado aí. Primeiro, agradecer vocês todos, dizer para todo e qualquer jovem que vale a pena ser empreendedor, vale a pena apostar no sonho, vale a pena crer. E se você sonhar qualquer coisa, você consegue. Não importa se você é de família pobre ou não. Se você querer, só tem que querer muito. Então, vale a pena empreender. Segundo, muito obrigado a vocês, pessoal da Verde Amazônia também. E terceiro, não deixem de prestigiar os meninos da pecuária, dia 26 de maio, lá embaixo do camarote V8A, com um palco bem legal que vai ter, inclusive. O ingresso está só R$30 para quem for seguidor do Cabaré Solteiro, ou seja, vale baratíssimo, né? A pista tem camarote à venda também, então vai ser bem legal. Eu não vou nem falar dos outros, porque esse eu preciso dizer e reafirmar. Esse é um evento cultural, esse é um evento que parece com a nossa cultura, um evento que nós somos da pecuária aqui em Rondônia, o sertanejo bom, o sertanejo de raiz. Então, dia 26 de maio, Léo Rafael, os meninos da pecuária aqui em Rondônia, aqui em Ariquemes. É isso aí, gente. Flávio Silvestre, ou melhor, Flávio da V8, fazendo a diferença mais uma vez na cena cultural de Ariquemes. E eu encerro por aqui. Meu nome é Luan Aleixo. E o meu é Finerras Judá. E a gente encerra mais o nosso primeiro episódio com muita gratificação aí, né? O grande empreendedor aqui que está na nossa frente. E por esse mindset ser compartilhado com a gente também. Beleza? Muito obrigado.